Boas, malta, bem-vindos ao canal Agrega Valor. Espero que gostem. Vamos aqui a começar mais um podcast. Se puderem, batam já aí no sininho forte, deixem aí um gosto. E hoje vamos tratar de realidade versus realidade virtual. Quais as diferenças, qual os fatores, onde é que começou. E pronto, mais uma vez vamos tratar destes temas com meu caro amigo Alexandre Souza. Mais uma vez aqui, boa noite pessoal. E pronto, espero que gostem. E bora, olha, primeiramente, antes de mais, tu meteste-me aqui uma foto de um jogo, aparentemente, que eu não conheço. Por isso, podes começar por explicar o que é isso? Ok, muito facilmente. Para o pessoal que já tem assim um bocadinho mais de conhecimento no mundo dos jogos, isto é da primeira iteração do Metal Gear, quando mudou a primeira vez para o universo 3D na PlayStation 1. Lembro-me bem de jogar isso, mas na altura não joguei na altura em que saiu, que isto foi para aí em 99, 2000, e eu ainda era um bebê basicamente, e é dos jogos mais icónicos, na minha opinião, que existe de todos os tempos, com as melhores histórias, com os melhores guiões em termos de plots, e é um jogo que me deixou marca desde puto, e por isso escolhi esta imagem hoje, já que vamos falar assim no mundo real versus o virtual, os jogos e mesmo outras coisas, mas pronto, normalmente o pessoal quando vai associar o virtual, nós como ainda somos daquele tempo, os jogos é aquela cultura que mais gostamos. Okay. Para dizer assim uma coisa muito rápida sobre este jogo, é basicamente um jogo à base de stealth. Neste caso, o objetivo é não seres apanhado, és um espião a trabalhar para uma agência criada, fictícia, que não existe, como alguns, por exemplo, usam a CIA como base de inspiração, por exemplo, para o jogo em desenvolvimento. Isto não. É uma companhia... Minto, peço desculpa, pessoal. Isto é um homem a trabalhar em solo, a trabalhar a solo, que basicamente reformou-se da companhia secreta que estava a trabalhar para, e foi tirado outra vez da reforma para voltar em ação e trabalhar contra a equipa antiga dele. Basicamente o objetivo dele é infiltrar-se numa base no Alasca para descobrir se os terroristas, neste caso era a equipa dele antiga, mais soldados a soldo, conseguem ter poder de lançar uma bomba nuclear contra os Estados Unidos da América e ao mesmo tempo eliminar essa ameaça caso ela exista. E o jogo basicamente passa sempre numa base no Alasca sobre o efeito de frio, tem bastantes coisas inovadoras para o tempo. Na altura havia uma parte em que tu tinhas que pegar num cartão que era basicamente o código de ativação para a bomba nuclear. Normalmente o pessoal está habituado a ver nos filmes que é aquela pastinha que o presidente tem preso a um segurança com uma algema. Neste caso é uma chave que ela mesmo interagindo com os diferentes ambientes, neste caso em termos de calor, ela muda de forma e vai ativando a bomba. Por exemplo, tens que interagir com o frio e ela ganha uma forma, e é o primeiro passo. Depois tens que fazer ela interagir com o ambiente normal para ela ficar com outra forma, e depois eventualmente ir para uma zona muito quente, que aquilo é uma fábrica de armamento, onde ele se está a infiltrar, que eventualmente muda para a última forma, que é as 3 formas que a chave tem que obter, e depois ele consegue, supostamente, mas eu também não vou dar plot twists, desativar a arma. Okay. Mas é basicamente, sempre o objetivo é jogar a solo, armas sempre procuradas, mal tu chegas normalmente ao local de batalha, nunca vais com armas, a não ser que tenhas uma pistolinha, às vezes já silenciadora, de atordoamento, porque o objetivo aqui é mais seres o mais stealth possível, evitares ao máximo usar a força letal, que é o objetivo do jogo, e é por isso que é muito desafiante, porque o pessoal que joga isto tem níveis muito difíceis, tem formas de passar que requerem anos e anos de treino, foi coisa que eu nunca tive muito ligado, era mais para a história, porque lá está, este jogo começou em 80s, na altura em que havia as visões de cima dos 2D, e já na altura tinha uma história,
e ao contrário do que as pessoas pensam, esta saga já tem mais de 25 anos e todos os jogos têm história a ver com a história principal. Mesmo que sejam, por exemplo, iterações de jogo que é tipo um bocado fora do cenário principal, tem sempre alguma coisa a ver. E os jogos que inicialmente apareceram, por exemplo, em 80s, têm tudo a ver com os jogos de hoje em dia e contam muita história que depois, só mesmo tendo contacto com os jogos antigos ou teres pesquisado sobre eles, é que vais perceber certas menções. Ok. Então, esta foi, a bem dizer, a tua primeira interação com uma realidade pseudo-virtual, vamos por assim dizer. Epá, não propriamente. Minha primeira interação com uma realidade virtual, ou mundo virtual, como lhe quiser chamar, foi basicamente, pá, com 3, 4 anos, quando era puto. Os meus pais já tinham a PlayStation 1 em casa e tinham o Tekken e uma data de outros jogos de corridas que o meu pai gostava, e foi mesmo, lá está, eles andavam a jogar e eu, como uma criança lá a passear, e queria também mexer, e era basicamente eu lembro-me de jogar Tekken com o meu pai, levava uma cabazada na altura que nem era bom. Para quem se lembra do Tekken antigo, havia uma personagem que era nojenta, que basicamente o gajo sentava-se no chão e recuperava a vida. E depois lembro-me também de jogar Gran Turismo com ele. Foi onde apanhei aquele vício que toda a gente deve ter quando joga jogos de corrida no comando, que é o comando virou o volante. Era top. Pá, foi as primeiras interações que eu tive com o mundo de realidade virtual. Ok. Malta, só para esclarecer, eu estou a considerar realidade virtual, mas na verdade estes jogos não são realidade virtual. Podemos considerar o conceito em si como um início de uma... Acaba por ser uma interação virtual que temos com, neste caso, a passar a história que ele teve, ou então, por exemplo, no caso do Tekken, a poder jogar com o pai, acaba por ser uma realidade virtual de contacto com outras pessoas. No meu caso, eu considero mais uma realidade virtual, por exemplo, jogos RPGs ou jogos de contacto online com outras pessoas. Porquê? Porque tens o contacto com as outras pessoas virtualmente. Sim, neste caso, basicamente, a realidade virtual não é aquilo que nós vemos com os óculos de realidade virtual. Nós estamos aqui a assumir uma realidade virtual como a realidade dentro do jogo diferente à nossa. À nova realidade em que nós vivemos. Exatamente, porque vocês, se forem à procura neste momento de coisas sobre a realidade virtual, vai-vos aparecer coisas de metaversos e coisas assim, e isso também acaba por ser uma realidade virtual, mas estamos a falar de há 20 anos atrás, por isso, pronto. Só para acrescentar, este então foi o primeiro jogo que tu zeraste, do início. Não foi propriamente este, que eu só tive em contacto com com a primeira versão deste jogo, depois que eu tive que fazer uma emulação no computador. O primeiro que eu joguei mesmo foi para aí com 6 ou 7 anos, na PlayStation 2, depois já tive a PlayStation 2. Um amigo meu tinha o jogo, o segundo jogo, Metal Gear 2 Sons of Liberty, e na altura era uma edição especial. Eu acho que, se não me engano, até ainda sou capaz de a ter lá em casa. Deu-me como prenda, e basicamente eu lembro-me que como puto não sabia bem o inglês, aquilo na altura era tudo em inglês, tentar passar o jogo, e demorei para aí 2 anos ou mais até conseguir passar a primeira parte que aquele jogo tinha, que aquilo inicialmente começa-se num barco, um petroleiro, e eventualmente a história em si, o jogo a sério, começa depois disso. E eu só passei do petroleiro, demorei bastante tempo a perceber o que era para fazer, e era simplesmente tirar umas fotos. Sim, mas tu enervavas-te com aquilo, metias o jogo do canto. Não, eu tentei, repetia sempre a primeira missão várias vezes. Ou não, até, melhor ainda, não minto. Eu demorei bastante a conseguir perceber como é que se passava da primeira para o resto do jogo, mas aquilo tinha uma opção que podia saltar logo para a outra parte, por isso acho que eu eventualmente irritei-me e saltei só para a outra parte que vinha a seguir. E pronto, e é basicamente isto, lá está. O porquê que eu gosto deste jogo. Primeiro porque o jogo está muito bem desenhado. É um jogo que conta uma história e neste caso o começo desta geração, que é este senhor aqui, ou esta personagem aqui, o Solid Snake, é basicamente um clone de um super soldado que existiu durante a Guerra Fria.
Ele é basicamente a cópia chapada desse soldado, e eles fizeram mesmo um projeto para copiar esse soldado, para conseguir obter o ADN dele, para conseguir criar vários super soldados, eventualmente como propósito militar. Qual é o problema dos testes? Neste caso, quem foi criado, os clones que foram criados dele. Ele tem 3 clones. Um deles é morto neste jogo, no 2, que foi aquele que eu joguei, e o outro morreu neste, que é basicamente o inimigo principal do primeiro, é o irmão dele. O outro clone desse super soldado, que é conhecido como o Big Boss. Dentro dos videojogos, o pessoal conhece, por exemplo, o termo Big Boss. E este é o Solid Snake, que é o clone dele. E o objetivo dele é basicamente, no 1, como eu já tinha dito, interagir com a base militar para descobrir se de facto possuem capacidade para lançar uma bomba nuclear, ou se simplesmente é uma deterrent, que é basicamente uma ameaça que o pessoal não sabe se é verdade ou não, mas para conseguir obter os objetivos dele, que na altura era obter o corpo original do super soldado, do Big Boss, que era para conseguir curar uma doença que os soldados que estavam naquela base a defender, os postos terroristas, tinham, que era problemas a nível da ADN. Que também esta personagem tem que foi uma alteração que foi feita inicialmente quando ele foi desenvolvido em laboratório, como que um sistema de segurança, eles envelhecem extremamente rápido. Por exemplo, ele com 30 anos já parecia que tinha 90. Para o pessoal que jogou o 4, que foi o primeiro jogo na PlayStation 3 desta saga que saiu, ele já tinha envelhecido, por exemplo, deste jogo, do segundo, neste caso do segundo para o terceiro, para aí parecia 60 anos. Mas é um problema real da clonagem. Não, mas no caso dele não foi mesmo como que uma segurança de quem o desenvolveu, que era para não conseguirem, para ele não ter possibilidade de desenvolver nada para lá do mundo do combate. Ele era mesmo só para ser usado como uma arma. Eu não sei se foi mesmo por defeito ou foi propositado, que eu esse ponto na história já não me lembro, porque isto é uma história demasiado extensa. Mas sim, é um problema a nível da clonagem. Quem conhece a história da Dolly, a ovelha, o primeiro clone que existiu, era uma ovelha que foi criada em laboratório através de outra ovelha, verdadeira, não é? E que eventualmente acabou por morrer muito rápido devido ao envelhecimento das células ser muito mais rápido que o normal. E é basicamente o que demonstra aqui. Ele basicamente luta ao longo de cada missão que tem com o envelhecimento do corpo e com basicamente os mini-robôs, nanotecnologia que tem dentro dele, que permite, por exemplo, que ele tenha mais resistência ao frio, que ele tenha a capacidade de absorver e filtrar o álcool mais rápido. Basicamente ele tem muita tecnologia dentro dele, para lá do facto de ser um clone. É também um super soldado a nível de habilidades, porque é o clone do Big Boss, e porque tem tecnologia dentro dele que permite aumentar a capacidade dele em diferentes ambientes, normalmente resistir ao frio, resistir ao calor, conseguir levar um tiro e estancar o sangue muito mais rápido que o normal, uma data de coisas. E não posso dar muitos spoilers, porque senão as pessoas... Vou a contar que já deste também. Não é, acredita, não dei quase spoilers nenhum. Continuando, Não, malta, quer dizer que, bom, para ti, tu começaste com... É sério, sim. Aqui. Pronto. Sentiste logo uma diferença? Tipo, tu agarraste logo bastante a este jogo, tiveste, lá está, como tu dizes, 2 anos para passá-lo. Lá está, eu sempre fui uma pessoa que se vejo que demora, não vou ficar à espera até conseguir. Eu, eventualmente, pegava nele e tentava acabar. Mas tinha outros jogos que eu jogava. Inicialmente até era muito para o FIFA, jogos de corrida. Mas passaste vários jogos, de início ao fim? Sim, bastante. Eu que me lembro só consegui passar um. É assim, 100%, isso é um bocado difícil. Porque eu sempre tive um problema, que é, eu começava um jogo, ou tinha um anime, ou tinha um filme, ou qualquer coisa que ia vendo assim, de um momento para o outro eu largava o jogo. O jogo nunca foi uma prioridade para mim. Não. Se eu tenho uma história para acabar, é até acabar. Posso não zerar o jogo,
Mas eu 100%, por exemplo, apanhar todas as porcarias que às vezes tens em certos jogos de mundo aberto que têm para lá espalhado, ou fazer aquelas side quests, mas pelo menos a história principal eu acabo. O único jogo que eu acabei de início ao fim foi o King Kong, que saiu para a PS2 na altura. Também joguei, mas foi no Game Boy, na altura. E é um jogo, por acaso, eu gosto bastante. Platformers era o que existia mais antigamente, e era basicamente o género de jogo que a malta curtia jogar. Super Mario, King Kong, Crash Bandicoot, Spyro, esses todos. Spyro também é fixe. Mas lá está, isto foi a minha primeira introdução assim, um jogo mais para mais velhos, neste caso, era um jogo para mais de 16 na altura, acho eu, considerado. Eu sempre fui aquela pessoa que não fui restrito, não fui proibido de jogar jogos para mais velhos. Eu jogava GTA San Andreas, GTA Vice City na PlayStation 2 e na boa. Também eu, mas tinha outra. Concordo que há certos jogos que não são para crianças. Se tiver demasiado conteúdo gráfico, ok. Apesar que a partir dos 12 anos é impossível esconder. Então hoje em dia é cada vez pior. É cada vez mas dá para evitar. Imagina, no nosso tempo ainda era mais difícil aceder à net que hoje em dia. Por isso era mais difícil também procurar certas coisas. Mas a juventude hoje em dia tem muito mais acesso que nós tínhamos às tecnologias. Resumindo, não adianta estar a esconder que eles vão descobrir de uma forma ou de outra. O que as pessoas têm que perceber é que, e lá está, vou entrar aqui um bocado naquele tema, esqueço-me sempre da palavra. Não interessa. Naquele tema, como é que se diz? Um tema que gera confusão às vezes entre... Polémico. Exatamente. É aquele o debate polémico. Será que os jogos influenciam as nossas crianças? Sim, não. Por exemplo, eu posso olhar para o meu exemplo, e não sei se foi o teu exemplo quando eras miúdo, eu jogava GTA e nunca senti vontade de pegar numa arma e ir para o meio da rua e matar meia dúzia de pessoas. Eu acho que isso aí já é um pouco extremista. Agora, depende também do foro psicológico da criança. Uma criança com tendências sociopatas, que existe, entende esse tipo de estímulos de uma outra forma. Depende, porque é preciso ter cuidado. Pode não ser sociopata, pode simplesmente estar naquela fase de desenvolvimento do que é o certo e o errado e ver num jogo e não tem noção do que é o certo e o errado no mundo real e simplesmente, se tiver acesso às ferramentas, vai tentar copiar, porque isto é como o meu filho na escola, ele vê os super-heróis a lutar na televisão e vai querer brincar com os amigos, só que ele depois não tem noção de que às vezes há coisas que tem que se brincar com cuidado e aleija. É normal na aprendizagem. E é que lá está, ok, não há problema em deixar as crianças jogar certo tipo de jogos, dependendo da fase de evolução da criança. Cada criança tem a sua fase de evolução. Cada criança tem o momento em que já atingiu aquela maturidade para certo tipo de coisas e cada um tem o seu ritmo de progressão, correto? Porque nem todos chegamos àquela fase ao mesmo tempo. Como muita gente, por exemplo, o ensino de hoje em dia, quer que todos cheguemos ao mesmo ponto ao mesmo tempo. Só que há pessoas que demoram um bocado mais e há outras que são muito mais rápidas. E é basicamente o mesmo aqui. Eu, com a idade que jogava isto, já dava para perceber, já tinha sido ensinado que as coisas que acontecem nos jogos e nas séries não é para acontecer só mesmo nos jogos e nas séries. E jogava, estes jogos não tinham qualquer tipo de problemas de violência, de magoar ninguém, de magoar alguém, 30 por uma linha. Lá está, mas vai da maturidade da criança, vai do estado psicológico, vai de muita coisa. Depende mesmo do ambiente que ele vive em casa, porque depois depende da educação também é-lhe ensinada. Mas já que me perguntaste, qual foi a tua primeira interação com um mundo real, um mundo virtual? Eu acho que eu vou considerar o Metin. Metin? Sim. Não tiveste nada antes disso? Honestamente eu jogava os joguitos da PlayStation 2, como te disse, ou seja, se fores considerar isso, podes considerar o King Kong. Sim, assim, não, a tua primeira interação. Mas uma interação que eu considero, por exemplo, como uma interação com outros jogadores e coisas assim, foi o Metin. Primeiro jogo online, então. Sim, porque eu tinha os meus amigos da escola que começaram a jogar e eu comecei a jogar com eles, depois eles acabaram por largar, acabaram por ir para um servidor privado porque era mais fácil de upar e tudo mais, e eu continuei no jogo. De vez em quando enervava-me, desinstalava, voltava a ligar, mas depois tomei de tal maneira gosto, foi o jogo que joguei mais tempo. Volta e meia parava, mas joguei esse jogo durante 7 anos.
E sempre fui um bocado fiel. Eu gostei muito desse jogo, então eu sempre fui um bocado fiel a esse jogo. Não tinha muitos mais lá de volta. Epá, eu então a minha primeira interação virtual nesse caso... Não cheguei a jogar Metin porque nunca foi o jogo que me chamou, mas acho que deve ter sido, aí o CS 1.6, que era o que estava na moda na altura, quando era puto. Lá está a jogar online, nos servidores que havia, o pessoal na altura não era muito de... Fazer uma LAN na sala de TIC. Oh, quantas? Por acaso aconteceu, sim, isso acontecia, mas... Pá, mais a sério, porque o CS 1.6 era uma coisa que eu jogava no computador, que na altura não rodava muito bem as coisas, por isso não jogava muito. Foi mais quando eu tive a PlayStation 3, foi na altura, a consola que o pessoal escolhia para jogar online, porque comparativamente à Xbox não se tinha que pagar anuidades para se ter o multiplayer, foi com os CODs. Foi porque eu antes era um ávido jogador de Call of Duty. Eu tive... E o COD não se pagava para jogar na PS3 online? Não, só pagavas pelo jogo. É? A PlayStation 3 foi basicamente a zona de testes para o desenvolvimento do projeto online deles. A Xbox já tinha tido com a Xbox original, já tinha a subscrição, já tinha a prática. Porque era a Microsoft que estava a desenvolver, teve muito mais avanço que a PlayStation. A PlayStation começou depois com a PlayStation Store, a vender jogos digitais, sim, porque conseguias comprar mesmo em formato digital na PlayStation 3, só que eles não cobravam online. Era simplesmente teres uma ligação Wi-Fi ou uma ligação por cabo à consola e conseguias jogar na boa qualquer jogo online. Eu não fazia ideia disso. Por isso ia muito mais barato, por exemplo, na altura que a Xbox, porque tinhas de pagar um jogo todos os anos para conseguir jogar online, fora o jogo que tu compravas. Eu, por exemplo, eu não sei quanto às outras pessoas, mas eu só tinha às vezes direito a um jogo nos anos e a um jogo no Natal. E se tivesse mais um que isso, era muita sorte, porque os jogos na altura eram 60 paus novos, e 60 paus já há 10 anos atrás era bastante, certo? Por isso, e mesmo assim posso-me considerar muito sortudo comparativamente com outras crianças, porque até tive, na altura, até Guitar Heroes, tinha a guitarra, tinha a bateria, tinha os microfones, por exemplo, do SingStar. Por acaso... Acaba por ser também uma interação dos teus pais também convosco. Epá, não propriamente, é porque nós estávamos num país. Eu, quando era miúdo, fui desde os 4 até aos 12, 13 anos para Angola e não tinhas muito o que fazer cá fora, porque é o país que não era propriamente seguro e porque não tinhas grande coisa para fazer cá fora na rua. Que tivesse a maior segurança, por exemplo, como tinhas em Portugal, resumindo, o que é que uma pessoa fazia para se entreter? Lá está, jogos em família, ver televisão em família, ou depois lá está, os jogos, que era o que eu me entretia, fora os estudos, que não eram muitos, vamos ser sinceros, não é? Porque estudar, quem gosta é doente, na minha opinião, mas pronto. Isso dá treta, esse tema dá treta. Mas mas lá está, o meu primeiro mesmo... interação no mundo real com outras pessoas foi mesmo uma interação no mundo virtual com outras pessoas foi o Call of Duty. Lá está, um jogo que não era propriamente para a minha idade na altura que eu comecei a jogar, mas volto a dizer, eu na altura sabia bem como é que as coisas funcionavam, eu jogava o jogo, gostava, era muito, mas mesmo muito competitivo, porque eu quando, entretanto o meu irmão nasceu, passado 5 anos e meio a ter eu nascido. E o que é que acontecia? Quando havia à altura o split screen, que era a repartir a televisão para jogar a dois, eu jogava muitos jogos com o meu irmão, nomeadamente Call of Duty, FIFA, e era sempre um mimo marcar 20, 30, 40 golos ao teu irmão no FIFA e ele não marcar nenhum, porque tu sabias mais que ele porque já eras mais velho. Lembro-me, onde havia maior competição era no Ratchet & Clank, na PlayStation 2, que havia um modo tipo de batalha, tipo Call of Duty. Aí é bem. E... Houve momentos em que houve porrada, né, com o meu irmão. Isso foi uma interação no mundo virtual, em casa real. Quem tem irmãos mais novos, naquela altura em que havia mesmo o split screen, era a melhor situação. Era aquela pessoa com que tu podias jogar sempre. Normalmente ele ficava sempre com o pior comando. Sabes qual era a minha interação com o meu irmão? Estávamos num Metin ou assim qualquer coisa. Eu ia, por exemplo, cozinhar. Chamava-o para pôr a mesa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele não vinha, puxava-lhe o cabo do PC. Ups!
E depois, claro, há muita bulha, pegamos muitas vezes. É sempre aquela interação fixe. Lá está, foi a nossa primeira interação, pelo menos a minha, dentro de um jogo em que envolvesse outra pessoa. Foi mesmo no mundo real a jogar no virtual. Nesse tipo de situações. Depois, obviamente, começou a chegar a net, porque nós em Angola não tínhamos a mesma capacidade de aceder à internet, por exemplo, que aqui havia em Portugal. Eu só comecei a ter uma ligação mais estável quando vim para aqui. E a primeira vez lá que joguei mesmo online na PlayStation foi nessa situação. E a partir daí tinha a PlayStation 3, até ela morrer basicamente foi sempre consolas desde que nasci até aquele momento, só que eventualmente depois é que mudei para o computador. Quando eu mudei para o computador, era CS, voltei outra vez ao CS, depois de ter jogado 1.6 na altura bastantes vezes, e mesmo assim ainda jogava bastantes vezes 1.6 porque eu na altura não tinha um computador propriamente bom para jogar Go. Eram aquelas ligações que o pessoal está habituado a que jogou CS, com os russos. Aprender russo o melhor sítio para aprender em russo, malta, é comunidades CS, especialmente os servidores privados. Zucabilhete e Dinarroy. Tumba. É a coisa que e já ouvi mais. Mas pronto. Mas sempre gostei mais daquele ambiente, estilo deste jogo, que é o story mode, o fazer simplesmente o jogo tu sozinho a passar objetivos, vezes a história do jogo, porque há jogos que cativam mesmo. Por exemplo, os Assassin's Creed. Aprendes bastante história dos tempos antigos, apesar que aquilo é um universo criado, tem personagens inspiradas no mundo real, porque tens interações com o Da Vinci, tens interações com o Machiavelli, por exemplo, no caso dos primeiros Assassin's Creed, tens factos históricos. A personagem em si e a organização não é uma coisa verídica, daquele tempo pelo menos, mas deu para aprender muita coisa e cativa bastante a história. As personagens, o desenvolvimento das personagens. Agora deixaste-me curioso. O quê? Deixaste-me curioso. Nunca jogaste os primeiros Assassin's Creed? Não, mas deixaste-me curioso agora das interações de Maquiavel. Tens no 2 e no 2, no 2, no Brotherhood e no Revelations, que acho que é tudo a ver no 2. Tens interações com Machiavelli, tens interações com Leonardo da Vinci, tens interações na altura com os Borgias, que era a família do Papa. Uhum. Que foi aquela controvérsia que existia no tempo. Tens aqueles acontecimentos históricos, tens mesmo bem datados e consegues quase que viver aquela experiência através do jogo. E o Assassin's Creed sempre me chamou a atenção por causa disso. Mesmo a Revolução Americana, quando foi as guerras coloniais dos ingleses com o pessoal que queria criar... Neste caso não, há pessoas mesmo que queriam a independência da América, certo? Sim. E é o que tu vês, por exemplo, no 3, que jogas inicialmente como um templário, que era a organização inimiga dos assassinos, e eventualmente depois ele tem um filho com uma nativa, e tu vês a evolução do filho, que eventualmente vai para a organização dos assassinos, e como que ajuda algumas personagens da história a libertar a América da posse inglesa. Inclusive até tem aquele evento histórico que houve na altura, que é o Boston Tea, que foi aquela desavença que teve a ver com o chá mesmo, porque é por isso que assim se chama, em que foi mandado tudo fora, que os ingleses tinham trazido para lá. Foi basicamente o ponto inicial da Revolução Americana comparativamente com os ingleses. Já não me lembro bem, já não vou opinar muito nessa situação, porque senão também vou estar a dizer, né? Mas é mesmo, para factos históricos, Assassin's Creed é top. Este aqui é mais pelo a filosofia, porque tem muita filosofia ao jogo. Eu, lá está, não quero dar mais spoilers do que já dei, porque o jogo é muito bom. O pessoal que quiser saber, jogue, veja. É um jogo que tem bastantes, mas quando eu digo bastantes, eles têm o recorde da maior cutscene em jogo de 4 horas. Isto é mais filme que jogo, muitas vezes. Por isso, não os primeiros, mas por exemplo os mais recentes. Mas a história cativa bastante porque está sempre ligada ao jogo anterior que já se jogou e tem factos históricos também, ok? Nomeadamente a Guerra Fria, porque há um jogo que é baseado na Guerra Fria, na espionagem da altura. Tem organizações que, embora inventadas,
criadas para o único propósito de desenvolver o jogo, não deixam de falar naquelas que muitas vezes são polémicas, que o pessoal fala, por exemplo, de Illuminati, organizações desse estilo que regem países nas sombras, que tomam conta de governos. E isso, por exemplo, para quem gosta desse tipo de situações, é um jogo muito bom em termos de Para criar... quem gosta de ocultismo, para quem gosta excelente. É mesmo excelente. É ver quase que o trabalho deles por trás das sombras. Muitas vezes também é muita imaginação. Não, o criador deste jogo é muito conhecido no mundo dos jogos. Sim, sim. O Kojima, mesmo por ter uma imaginação e um poder de direção de guião excelente. Nunca tive queixas em nenhum dos jogos que eu joguei, tirando os últimos, que já foi mais a Konami antes dele sair de lá, porque ele agora tem o próprio estúdio. Começou a tomar as rédeas dos jogos, começaram a ser um bocado mais estranhos e começaste a notar, ok, aqui ele já não teve tanta mão, porque isso já está um bocadinho fora daquilo que estás habituado. Basicamente é como a música. Tu consegues ouvir uma banda e se gostares dela, tu vais conseguir quase que detectar a música que é deles, porque consegues ver aqueles traços, aquele ADN deles na música, e eventualmente quando eles mudam alguma coisa na banda, tu notas logo. Porque há ali uma... Ok, a trazer agora isso para os dias de hoje. Por exemplo, tu consideras que começaste com este tipo de jogos, acabaste sempre por ter uma infância também ligada aos jogos, no meu caso, eu também, de alguma forma. O que é que achas das gerações de hoje em dia a começarem a jogar ainda mais cedo, porque agora começam mais cedo, a estarem conectados à internet, a realidades virtuais mais cedo, e no que toca ao desenvolvimento, porque tem já estudos que a televisão e outras interatividades, como o telemóvel assim, causam um atraso no desenvolvimento das crianças. Por outro lado, isto já sou eu a pensar, já sou eu com as minhas conclusões, eu acho que é importante, de certa forma, controlado, como é óbvio, mas eu acho que é importante as crianças terem alguma interação com este tipo de aparelhos, com este tipo de coisas, porque o futuro deles vai depender muito mais desses aparelhos do que as tecnologias, dar-lhes contacto com o computador, explicar-lhes aos bocados com um ambiente controlado como é que as coisas funcionam, ensinando, para eles também perceberem, porque o futuro vai ser o mundo virtual, vai ser os computadores, vai ser máquinas, tecnologia em geral, porque é o que nós estamos a ver a acontecer agora, o desenvolvimento dela, e daqui a alguns anos é o que vai haver em todo lado. Comparativamente, por exemplo, há 10 anos atrás, o que é que nós tínhamos? Nós hoje em dia temos todos um smartphone. No nosso tempo o telemóvel, o único joguinho que tinhas era a cobrinha, tirar fotos, meu Deus do céu, coitadinhos, ligar à net só com dados, e bastava ligar para aí 1 minuto de dados, era logo o dinheiro todo desaparecia. Como é que vês o futuro do telemóvel? A telemóvel, qualquer dia, eventualmente aquilo que o Elon Musk está a desenvolver agora com a Neuralink, que é um chip que tu tens introduzido dentro da tua cabeça e vai ser o telemóvel. Vais atender chamadas com a tua mente, possivelmente as pessoas vão conseguir ver onde tu estás, podes fazer partilha de imagem, vai ser tipo o que os teus olhos captam, vai ser o que consegues partilhar às pessoas. Fazer streams ia ser interessante ali. Mas não achas que isso vai demorar ainda um bocado? Bastante. Lá está, depende, porque nós não sabemos o dia da manhã. É que tanto tens isso como tens o Zuckerberg a partilhar. O metaverso. Não, e acabou de lançar uns óculos agora. Os de realidade aumentada, certo? Exatamente. Lá está, esse projeto já estava há uns tempos a ser para desenvolver, como já falamos assim um bocado ao de alto no podcast anterior, foi o facto da realidade aumentada, exatamente, da realidade aumentada dos óculos na altura, acho que foi em 2012 que eu vi, que na SIC, se não me engano, havia aquele sketch das notícias que havia aquele senhor a falar da tecnologia. Eu curtia bastante ver isso na altura. Na altura, lembro-me, quando os Rumbas apareceram a primeira vez, os robôs que limpam a casa autonomamente, ele fazia essas reviews
mas em termos televisivos jornalísticos, e tinhas lá tipo aquele programa dele durante 1 hora ou 45 minutos em que ele mostrava as tecnologias que estavam a sair no momento. O desenvolvimento da iPhone ao longo dos anos, quando saiu o primeiro iPhone, os primeiros smartphones, esses robôs autónomos em casa de limpeza, tecnologia, computadores, jogos, uma data de cena. Eu acho que o meu robô foi a primeira interação da realidade virtual da minha gata. Eu acho, isso eu gosto de ver aqueles vídeos engraçados que tu vês na net, com esse tipo de robôs em que vês tipo o cão das duas uma a tentar brincar com o robô, ou os gatos ali em cima como se fossem os reis do mundo a passear pela casa toda autonomamente. Isso é o que eu curto ver, os gatos ali tipo... Que a minha gata tinha um medo do caraças daquilo, do início. Depois já se começava a meter por cima e o caraças, o aspirador a aspirar e ela sentada em lá cima. Por cima, tipo a dormir em cima da coisa, isso é top. É um espetáculo. Aquela gata. É top de ver. Mas pronto, para ela acho que foi a primeira interação. Mas estávamos a falar das interações de hoje em dia comparativamente com o nosso tempo. Para mim, na minha opinião, sim, falta muito comer lama da juventude de hoje. No nosso tempo, e esfolar joelhos e partir dentes lá na rua. Partir braços, ir lá para a rua, brincar à bola de vez em quando, mas sim, também um bocado de contato com a tecnologia. Mesmo eu com o meu filho, ele tem um tablet, não o deixo usar muito tempo. E mesmo ele não se afeiçoou ao tablet, pede só de vez em quando ou raramente, por isso até acho que lhe ensinei bem nesses termos. Mas ter sempre um bocado de contacto para se habituarem, porque o futuro vai ser isso. E quanto mais se ambientar a criança ao futuro, melhor, porque vai conseguir depois integrar-se melhor na civilização. Sim, mas não achas que vai influenciar a forma e a capacidade de ir buscar conhecimento? Porque nós, quando queríamos saber de alguma coisa, nós íamos procurar numa biblioteca, íamos procurar um livro, íamos procurar na internet, por aí fora. E neste momento é tão fácil para eles simplesmente perguntar ao ChatGPT. A internet, mas isso é uma mais-valia, porque assim acumulas mais cultura de forma mais rápida. Antigamente tinhas que andar a procurar o que tu querias em livros, numa biblioteca. Só o facto de teres que encontrar o livro certo, para depois abrires na página certa e ler, já estás a demorar para aí 20 vezes mais do que chegar à net, escreveres o que tu queres, procurar... Sim, é verdade, mas não achas que aprendias muito mais coisas? Porque tu muitas vezes tinhas que ler o livro para chegar à parte que tu querias. Depende, porque normalmente mesmo a informação na net tem hiperligações a outras coisas semelhantes e tu acabas sempre de ler o artigo que tu queres e vês alguma coisa que te chama a atenção e vais ler esse artigo e vais ler esse artigo e vais ler... Não deixou de ser a mesma forma, só que simplesmente é muito mais rápido ao teres a informação, porque não tens que fisicamente andares atrás de livros, tens logo a informação toda no ecrã. Sim, a meu ver, na minha opinião, o que eu e tu estamos a fazer agora vai ser o que vai mais facilmente substituir, entre aspas, alguns livros. Porque é uma nova forma das pessoas adquirirem conhecimento, porque tens vários podcasts de informação, de tecnologia, de tudo e mais alguma coisa, que as pessoas podem adquirir conhecimento em vez de ser num livro. Por outro lado, é tão interessante o livro, porque um livro tu tens em forma condensada muitas vezes a história de vida e de aprendizagem de uma pessoa. É tão mais fácil aprender com o livro, porque tens tudo ali. Uma pessoa passou 80 anos, muitas vezes, para aprender o que está condensado naquele livro. Tu lês aquele livro, a quantidade, é anos da tua vida que estás a ganhar ali. Mas isso não deixa de ser o mesmo conteúdo que tu tens na internet, porque eventualmente vai ser buscada a informação desses livros, só que muito melhor organizada em termos de facilitar a procura. Muito reduzida também, acho. Não, tens tantas hiperligações de tanta informação. Tu, quando fazes uma pesquisa no Google, tens para aí 1 milhão de resultados ou mais. Sim, mas por exemplo, tu estás na escola. A canalha está na escola a resolver um problema, tem um trabalho para fazer. Net é a melhor coisa. Mas vão tentar resolver da forma mais fácil e mais rápida possível. Que é a internet. Exatamente. Nós também o tentávamos fazer. Mas tentávamos assim, através se tu tiveres várias formas de
várias formas não, várias fontes de informação, ok, se juntares a net aos livros, tens ali o melhor de dois mundos, certo? Porque os livros eventualmente passaram por processos rigorosos de inspeção da informação que lá tem e da ortografia e tudo e mais alguma coisa, enquanto a net, como o pessoal usava muitas vezes para os projetos de escola, a Wikipédia é uma fonte aberta, qualquer um pode chegar lá e mudar a informação. E não só, tu colocas um artigo, por exemplo, na Wikipédia ou na internet, num blog, tu colocas o teu artigo, mas quando vais escrever um livro, isso é muito fácil. Tu começas a escrever, escreveste 30 páginas, voltas ao início, voltas a reler, voltas a modificar, estás constantemente a melhorar o teu livro. É um ciclo. A sensação que te dá é que tu queres deixar aquele livro o melhor possível para a publicação. E então a quantidade de revisão que tu tens daquelas matérias é muito mais alta do que um artigo de um blog, por exemplo. Então, espera aí, mas aí já estamos a falar da preferência do leitor, porque lá está, tu podes preferir procurar melhor a informação num livro. Eu prefiro mais em formato digital. As informações continuam a lá estar. O acesso à informação da minha parte é muito mais rápida. Sim, mas não era isso. Pode ser um livro digital. O que eu estou a dizer é a qualidade da informação que está lá. Porque o livro está muito mais condensado. É assim, sim, ok. Eu prefiro, então eu vou dizer isto, eu prefiro obter a informação em formato digital, mesmo que sejam livros em formato digital, mesmo porque é mais fácil do acesso a essa dita informação. É mais fácil depois também a leitura, porque é só um ecrã, não tens nada, para mim, fixo. Um livro estraga-se, o que está na net não. Eu isso já tenho panca para os físicos. Físico tenho, por algumas coisas tenho. Por exemplo, na altura em que a malta hoje em dia saca todos os jogos, é tudo na net. Eu gosto de ter as caixinhas, por exemplo, ali mesmo para fazer coleção. E há livros que eu gosto, atenção. Mas os livros que eu gosto mais de ler são normalmente livros de fantasias e histórias. Não é propriamente os dicionários, enciclopédias, essas coisas todas, não. Ou livros de documentários também não, prefiro mesmo documentários em formato de filme ou série. Eu sou do tipo de pessoa que os livros que eu compro, que eu leio, é muito difícil uma outra pessoa ler, porque eu rabisco tudo, eu sublinho tudo, eu passo os filtros. Eu gosto de ter as minhas notas nos livros, isso para mim, eu gosto de papel. Tu eras aquele gajo da escola que eu gostava de estar um pouco ao lado dele, porque era aqueles gajos que via atrocidar os cadernos e os meus manuais, então os cadernos de exercício estavam limpinhos. Ai, eu não gostava de rabiscar, era tudo... Fazer os exercícios era passar o exercício todo para o caderno e fazer no caderno, nunca no livro. Quando havia, senhora, faça aí no livro, e eu... Não, senhora. O livro é para ficar limpo. Eu gosto de registrar os insights todos, gosto de marcar bem o livro. Coisas importantes, gosto de chegar àquela página, já está lá marcado. É isto que eu queria. Mas também consegues fazer no computador, consegues fazer marcadores. Sim, consegues fazer isso tudo. Mas a palpável é o toque nas folhas, folhear, é diferente. E são sensações e gostos. E isso eventualmente também vai deixar de existir, mesmo porque os livros é muito bonito, mas é uma coisa que para a produção... Gastas papel. Exatamente, e o papel, a tendência é reduzir ao papel. Até a obtenção de informação, daqui a uns anos, garanto que em formato de escola nem vai haver professores nem salas de aula. Aquilo que já viste nos filmes, mas ainda vai demorar um bocadinho, tu nasces e é-te introduzido a informação toda através de formato digital para a tua cabeça. Quando começarem a aparecer aqueles chips... vai acontecer. Isso é um bocado futurista demais. Não propriamente. Depois depende do mundo e o desenvolvimento do mundo ao longo dos tempos. Por exemplo, nós não teríamos a tecnologia que temos hoje em dia se não existisse 2 ou 3 grandes acontecimentos no século passado. 2 deles grandes foi as primeiras 2 grandes guerras. Foram o maior impulsionador da tecnologia, porque a maioria das tecnologias tiveram um grande desenvolvimento porque é mais rápido o desenvolvimento a nível militar e depois passar para o civil. Então, como eles fizeram o desenvolvimento rápido a nível militar, porque precisavam na altura para conseguir ganhar a informação, neste caso a guerra de informação comparativamente ao inimigo, porque a informação é a chave numa vitória. Saberes a posição do inimigo, saberes o que é que o inimigo está a planear, uma data de outras coisas. E resumindo, depois essa mesma tecnologia que havia em formato militar
a tecnologia que foi desenvolvida para meios militares foi introduzida nos meios civis, computadores Sim, sim. e uma data de outras coisas. Quem não garante, de acordo com as tensões que andam a acontecer no mundo hoje em dia, que há uma terceira grande guerra que impulsiona ainda mais a tecnologia. Hoje em dia, por exemplo, os americanos já usam muitos drones no Médio Oriente, como tu vês, para a caça aos cabecilhas das organizações terroristas, mesmo para destruir alvos, em específico dentro de edifícios, usam drones. Andam a desenvolver, por exemplo, exoesqueletos para ajudar as tropas a transportar material mais pesado de forma muito menos forçada, que é para conseguirem eles mesmos levar mais material para o campo de batalha e conseguir usar armas que fisicamente o humano não consegue, certo? Por exemplo, nós vemos nos jogos, curtimos de ver um gajo com uma metralhadora muito grande ali, parece o ramo de... No mundo real isso não é possível. Eles dizem-te logo que é uma arma que tem que estar presa a um sítio, porque senão ninguém aguenta, é um peso estúpido. E isso eventualmente no futuro, com o desenvolvimento militar, vai ser possível. Nós não somos nenhum da Rock. Não, mas lá está. O que é que acontece? É primeiro desenvolvido a nível militar, no entanto esse exoesqueleto pode ter aplicações, por exemplo, a nível médicas para as pessoas, por exemplo, que não conseguem andar, que estão presas em cadeira de roda. Sim. Conseguir desenvolver um exoesqueleto que substitua as tuas pernas, consiga dar uso às tuas pernas outra vez, fazendo ligações por sinapses cerebrais, como tu vês, por exemplo, estou-me a lembrar de um caso, os primeiros Spider-Mans, tinhas o Dr. Octopus, o Dr. Octopus, que tinha aqueles 4 ou 8 braços, já não me lembro, acho que era 4, lembras-te? Os primeiros filmes. Sim. E aquilo era basicamente uma coisa que ligava-se à coluna e tudo o que ele pensava, ou as sinapses que ele mandava de ordens aos movimentos, aos músculos, era o que os braços faziam também. Mas isso é o que o Elon Musk já está a fazer com a Neuralink. A Neuralink está a ser desenvolvida primariamente para pessoas que tenham sofrido paraplegia e que consigam de alguma forma voltar a andar com uma conexão aos membros através do chip. Antes do Elon Musk já existia. Sim. A nível militar, esse tipo de tecnologias é aplicada de forma diferente. E depois, obviamente, é que as pessoas vão aproveitar para o civil, porque para o militar é para um propósito de defesa. Já que depois eles precisam de fundos e muitas vezes têm que aplicar no civil, porque no civil é que vende, certo? Seja um caso simples, por exemplo, o QR Code já existia há tanto tempo. Chegou a pandemia, foi necessário algo mais rápido, pimba, começou-se a... Como o dinheiro, aos anos que temos cartões de crédito e cartões de débito, porque é que ainda estamos a usar formato físico, notas, o gasto de papel que tu tens para criar as notas, o gasto de materiais, de metais para fazer moedas... Temos ali cartões, usem, é muito mais fácil a nível de pagamentos, primeiro que é... Aí já tens uma questão ideológica, cuidado, isso já vais para uma questão mais ideológica e de controlo, que é, usas sempre cartões, o governo sabe tudo onde tu gastas o teu dinheiro. Ok, é verdade. Papel físico, não. Isso é uma questão ideológica já. Não funciona assim, porque supostamente toda a gente devia pedir faturas do que tudo que é comprado, seja em dinheiro ou em cartão, logo mesmo usando o dinheiro. Se Portugal fosse a adotar mesmo as regras que criou de forma direita, né? Era toda a gente tinha que pedir faturas, nem que fosse no café, pedias um cafezinho. Logo, o pagamento em cartão de dinheiro vai eventualmente ser deduzido nos impostos. Então, pera, o meu irmão está enrascado com algum problema, precisa de dinheiro, eu dou-lhe dinheiro, ele tem que me passar uma fatura. Não sei em termos de transferência, mas... Não é? Tens todos os registros. Pronto. Por isso é que estás a ver a evolução das criptos. É precisamente para fugir a esse sistema. Porque o futuro, dinheiro físico, vai acabar. Vai acabar. E mesmo lá está, por exemplo, tens em Inglaterra e outros países os casos na Coreia, há câmaras em todo lado. É por isso que é seguro deixar, por exemplo, as malas espalhadas por qualquer lado e voltares a passar meia hora, que eu já vi vídeos nisso. Por exemplo, um gajo a deixar a mochila no Starbucks e dar uma volta de meia hora, uma hora à volta do centro comercial ou do quarteirão e depois voltar e a mochila ainda lá está. Por exemplo, em Portugal é impensável. Tu deixas o telemóvel, basta estar a 5 metros de distância, olhas 5 segundos para o lado, já foi. Não é? Mas é muito bom para a segurança, mas é intrusivo depois já à privacidade.
que é o Fónix, é que imagina um gajo em Braga, ainda vai ali para o Bom Jesus, não é? Imagina na Coreia, fazes uma habilidade dessas, ui, eras logo apanhado, aparecias logo na net. Nem sequer é cultural, nem sequer é um... Mas, por exemplo, olha, tens agora Inglaterra e nos Estados Unidos, em termos de resolução de assassinatos, crimes, grandes organizações, por exemplo, como houve de máfias, barões de droga e isso, andam a aceder às redes sociais, às mensagens privadas que tu mandas, para conseguir obter informação e confirmação das coisas. Porque, de facto, ok, eles tinham uma rede de tráfico de droga e este gajo assassinou alguém, mandou-lhe mensagem para vir a ponto A e depois apanhou, certo? E até certo ponto é fixe, que a nível de segurança resolve-se bastante coisa, porque hoje em dia toda a gente usa telemóveis, toda a gente usa redes sociais. É muito fácil descobrir o historial de uma pessoa através das redes dele. Mas, de certa forma, estás a conhecer a vida da pessoa sem a pessoa querer. Por exemplo, aquele caso que houve com o Mark Zuckerberg, que quando supostamente o Facebook mesmo apagando a conta, tens lá a tua conta e a tua informação toda guardada na net, não desaparece. E é por isso que muitas vezes, o meu pai me dizia, mesmo já em pequeno, a net já existia na altura, cuidado com o que vai para a net, porque na net fica. E é verdade, o que vai para a net não desaparece mais. Depois também, claro, tens sempre uma sensibilidade de dados, tens sempre pessoal a trabalhar com isso, há de tudo, não é? Mas claro que a informação, uma vez na net fica. Mas estavas a fazer há bocado a menção, que eu estava-me a lembrar agora, de que os jogos como que atrasam a educação das crianças, depende. E isso, há vários estudos e várias teses sobre isso, e uma delas outro dia eu vi, um comentário que alguém fez, que os jogos são a melhor forma de ensino, em termos de método de ensino. Porquê? Tu na escola tens as aulas planeadas pelo professor. És mais rápido a aprender e a fazer os exercícios que o professor manda. Não podes avançar porque senão os outros ficam atrasados e porque o professor não pode estar a avançar quando tem que ensinar 28 alunos. És um bocado mais lento, tramas-te, ficas para trás, depois para recuperares a matéria vais ter que estar a gastar dinheiro em centros de estudo e a dar muito mais o litro. Logo é algo contínuo. E porquê é que os jogos são muito apetecíveis pela juventude e mesmo pelos adultos? Porque já é uma coisa que existe há bastante tempo. Tu começas um jogo, começas do base e vais evoluindo. Tens o nível 1. Passas o nível 1, vais para o 2. Não consegues passar o 2, recomeças o 2 até conseguires passar para o 3. Acabas o 3, vais para o 4. Mas o jogo avança de acordo com a tua progressão. Não és tu que és obrigado a progredir rapidamente para te adaptares ao jogo. É o jogo que se adapta a ti. E a educação podia tirar um bocadinho esse proveito. Por exemplo, a nossa, em Portugal, já começam a existir métodos novos na educação, mas continuamos com aquele sistema que é, as aulas estão programadas, muitas vezes é sempre a mesma coisa. No sétimo ano aprendes aquelas disciplinas e aprendes os dados tópicos de cada disciplina naqueles momentos do ano. Eu vejo isso pela minha mãe, que já tem os períodos, e tu já deves ter visto pela tua, que tem os períodos já todos definidos, como o que é que vai dar em cada período. E muitas vezes, por exemplo, na matemática, o que é que acontece? Eu sempre tive esse problema. Como era muita informação no ano, nunca ninguém conseguia acabar o manual de matemática, ou dar a informação toda. E às vezes ficava sempre com aquele último capítulo que ficava para trás. Basicamente é isso. Lá está, se adaptassem mais ao desenvolvimento de cada criança, possivelmente tínhamos pessoas muito melhor, tínhamos pessoas muito mais letradas, muito mais cultas do que agora, porque o ensino ia se adaptar ao desenvolvimento de cada um. Infelizmente, lá está, eu percebo, é uma coisa difícil neste momento, porque requer ter vários professores para vários alunos, correto? Nós ainda usamos os professores como método de transferência de informação, que nos dão a educação, são eles que estudaram para nos passar a nós a informação, ok? E estás a pedir a um professor para tomar conta de 27 alunos e ajudar cada um a progredir ao nível que precisa, é extremamente difícil, certo? E é por isso que lá está, os jogos são apetecíveis nesse caso, porque eles adaptam-se ao jogador, adaptam-se à tua evolução, ao teu conhecimento, e tu tens todo o tempo para acabar. Foi como tu disseste, tu às vezes largavas os jogos, não os acabavas, depois voltavas e continuavas no mesmo sítio.
E se tivesse que fazer, o que é que se tivesse que recomeçar porque já não te lembravas como é que as coisas faziam, novo jogo, pumba, e voltas a chegar àquele patamar e continua. Eu, a meu ver, o sistema de ensino está completamente ultrapassado. Fora. Línguas. Neste momento, mais utilizada, a língua universal, que lhe chamam, o inglês. Eu aprendi o inglês, não foi pela escola. Pá, aprendi a gramática, sim. Gostava de aprender inglês na escola, não. E inicialmente, pá, eu comecei a aprender com 5 anos. E, eventualmente, no 4º ou no 5º ano, eu não era grande coisa a inglês. E, eventualmente, comecei a ter mais interação com os jogos. Com o mundo virtual, com as pessoas reais no mundo virtual, e comecei-me a adaptar a falar com elas. Tinha que aprender a falar uma língua que fosse comum a todos. Apanhas um italiano a jogar, tu és português, não vais aprender italiano para falar com ele. Ele não vai aprender português para falar contigo, porque eventualmente chega um gajo de Espanha e também não vai ter que aprender as vossas duas línguas para conseguir falar. Então, o inglês foi o mais utilizado a nível tecnológico para as pessoas conviverem. E foi onde eu aprendi. Foi com filmes, com séries, mas 90% foi com jogos, a jogar com pessoas estrangeiras, a interagir com elas, a falar com elas e a querer entender o que é que elas diziam, e mesmo os jogos na altura, porque pelo menos no nosso tempo era mais à base do inglês, raramente tu tinhas jogos legendados, e mesmo os bonecos, por exemplo, temos o caso do Doraemon, na nossa altura era em espanhol, no meu tempo era em espanhol, e mesmo alguns bonecos que davam no Panda eram em espanhol ou em inglês. Hoje em dia tens tudo para português, tens tudo dublado. E nós, na altura, para aprendermos, tínhamos que ir pesquisar, tínhamos que ir nós, de forma autónoma, a aprender as coisas. E foi o que me levou, de facto, a aprender o inglês. E mesmo outras línguas, porque eu já, através dos jogos, já quis aprender, por exemplo, russo, mesmo só pelo CS, para lhes mandar também para o sítio que eu cacei, na língua deles. Estás a falar o quê? É que agora eu entendo. Mas, basicamente, é só para dizer que os jogos não ensinam só a uma pessoa divertir-se, estar lá a passar o tempo, não é? A jogar num mundo virtual, num ambiente de fantasia. Tem propósitos para a educação aplicáveis no mundo real, tem. E mesmo certos jogos são didáticos. Tu podes usar, por exemplo, como é que tens, agora um exemplo absurdo. Tens jogos de simulação. Por exemplo, o que nós tínhamos para ensinar há 10, 20 anos atrás os pilotos, aqueles simuladores gigantes estupidamente caros que o pessoal tem nas escolas de aviação para ensinar os pilotos comerciais, tens agora disponível em casa. Tens o Flight Simulator da Microsoft, que já existe há bastante tempo, quem se lembra daquele primeiro que havia em 2004 ou 2005. É uma boa aplicação de um sistema de ensino, neste caso, para aprenderes a pilotar um avião, mas para o público geral, porque aquilo, tens níveis de progressão, certo? Começas com o base, ok, tens, por exemplo, compras o adaptador, tens o manipulo, o joystick, começas a aprender a voar, levantas voo, baixas, pronto, viras à esquerda, viras à direita, começas a progredir no jogo, começas já a introduzir a velocidade nas aterragens e nas descolagens, os botões de informação de cada situação, e lá está. E ele levou possivelmente a muitos miúdos na altura que jogavam isso, a querer depois ser pilotos e já terem assim alguma base inicial quando chegavam à escola de aviação para aprender a voar. Obviamente não tinham contacto com o verdadeiro, certo? Uma coisa é conduzir um avião em tempo real, em ambiente real, e outra coisa é em nível virtual. Em virtual, tu não tens os riscos que tens no mundo real. Acontece uma falha de motores, bum, o avião explodiu, volta ao início, outro avião. No mundo real não é igual. Falha de motores, não sabes minimamente dirigir o avião para segurança, rebentou, foi-se. Só tens uma vida, não é? Mas que tem grandes aplicações no mundo real. Por exemplo, os pilotos de Fórmula 1 hoje em dia. Só tens corridas sexta, sábado e domingo. E não é corridas. A corrida é só no domingo. Mas tens, por exemplo, os testes na sexta, tens um teste de manhã um sábado, qualificações depois à tarde e depois a corrida no domingo. O que é que eles fazem nos outros dias da semana? Pois, teste.
Claro, porque eles, imagina, só conduzem a mesma pista, eles conduzem sempre as mesmas pistas, é verdade, mas de ano em ano, uma vez por ano. Eles, para manterem a memória muscular e o layout da pista, normalmente usam simuladores. Mas depois também, lá está, tens o caso que estamos a falar da vida real outra vez. Muitas vezes nos simuladores não consegues sentir as forças G, os pneus a desgastar, por exemplo, qualquer piloto profissional consegue-te dizer que um simulador não é igual ao mundo real. Há coisas que não consegues emular, nomeadamente, por exemplo, o desgaste dos pneus, começas a sentir a direção a falhar e tu mesmo consegues perceber pelo carro a responder, a mandar-te as respostas de que, ok, eu agora vou ter que andar mais devagar nas curvas mais apertadas, que senão ou vou ter que ir às boxes mudar de pneus. E, por exemplo, tens um comentário do meu ídolo nas corridas Fórmula 1, o Lewis Hamilton, que diz mesmo: eu não gosto de simuladores mesmo pelo simples facto de que depois habitua-te mal. Porquê? É uma condição que tu tens muito mais irrealista, que não tens o mesmo tipo de respostas do mundo real, da situação real, neste caso do carro, para as diferentes situações que tu tens. Por exemplo, pneus mais frios, pneus mais quentes, pneus mais desgastados ou não, pneus mais novos, travões, as respostas todas que um carro dá quando estás em ambiente de corrida. Não consegues emular isso, e é por isso que ele não gosta. Apesar, depois tens a outra contrapartida, o piloto mais, os pilotos mais novos, a juventude de agora, no mundo da Fórmula 1, preferem todos jogar simuladores e depois, né, no tempo livre deles, muitos deles, por exemplo, vês o Max Verstappen, Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, essa juventude toda que tem para aí 23, 24 anos, muitas vezes até na Twitch, que é onde o pessoal faz as streams, fazem eles mesmos streams deles a jogar jogos de simulação, e é o que eles dizem, para nós ajuda bastante a manter aquela mentalidade de corrida, mesmo estando no nosso tempo livre. Enquanto, por exemplo, a malta mais antiga preferia, por exemplo, ir passear, fazer outros desportos, por exemplo, que gostem, ou outros passatempos que tenham. Agora, é a aplicação, por exemplo, lá está, do mundo virtual no real. Pronto, agora vamos ver consequências de aplicação futura. Por exemplo, tu acreditas que futuramente acreditas lá no chip, que futuramente vai ajudar bastante em atividades do dia a dia, por aí fora, que o telemóvel seja impedido. Acreditas que seja possível, um dia mais tarde, termos o metaverso tal como ele foi idealizado? Ou seja, tu tens o chip, ou tens uns óculos, ou isca-chaquetas, deitas-te, como o Sword Art, Link Start e putas. Epá, acreditas isso nisso? É muito bonito para o cotidiano, mas é em caso de lazer. Porque depois as pessoas começarem a usar demasiado essa tecnologia, começam a não saber o que é o real e o que é o virtual. E tu vês os casos, no Sword Art, por exemplo, vamos usar o exemplo do Sword Art, que a personagem principal muitas vezes já não consegue distinguir o real do virtual. Mas lá está. Fora. Acreditas que isso é possível um dia? Epá, eventualmente é o rumo que está a levar, é o que nós estamos a ver a ser desenvolvido, está tudo a caminho disso, certo? Eu acho que seja bom? Não. Pá, se for a nível de lazer, de vez em quando, inventar aqueles óculos tipo no Sword Art, conseguires dar um full dive, não é só mesmo os óculos de realidade virtual que tens agora a de ver aquilo imersão total. Imersão mesmo total, isso era top. Eu também gostaria muito de experimentar, por exemplo, isso. Se fosse uma pessoa em estado terminal, que não pudesse sair de uma cama de hospital, era uma forma, por exemplo, de sempre conseguir ser transportada a nível virtual, porque a nível físico é mais difícil mesmo pelo estado de saúde, para outros mundos, ver outras vistas, ver outras... viver outras experiências, estás a ver? Na minha opinião, nesse aspecto, o Sword Art é um exemplo muito futurista, mas de algo que pode eventualmente ser real. Eu acredito que pode ser real. Em quantos anos? E supostamente para eles nós já devíamos estar nos acontecimentos do Sword Art, que é aquilo que começou em 2022, já passámos. Sim, era top, por acaso. Olha, tens o exemplo mais crasso de um filme muito antigo, Exterminador. É o exemplo é o grande exemplo
da inteligência artificial a tomar conta do mundo, que é uma das grandes preocupações mesmo dos desenvolvedores da inteligência artificial e das grandes mentes de hoje em dia, é que deixares um robô aprender, pá, ele como aprende mil vezes é um valor baixo, muitas, pá, e milhões de vezes mais rápido que o humano, e cada vez eles estão muito mais rápidos. Qualquer dia eles vão começar a fazer mais um dá dois. Nós sabemos bem que o grande problema do nosso mundo é mesmo o ser humano. Nós é que andamos a desflorestar, nós é que andamos a extinguir espécies, nós é que andamos a ocupar o espaço dos outros animais que já cá estavam, certo? E lá está. O Exterminador é um mundo hipotético que não deixa de ser uma realidade que poderá ou não acontecer no futuro se as pessoas não levarem aquilo muito a sério, já que estão a desenvolver a tecnologia que é apresentada nesse filme e meterem travões. Sabes uma coisa que tu estás É que depois vamos ter o Arnold Schwarzenegger a aparecer aqui nos nossos tempos e a dizer hasta la vista, baby. Era top. Não, mas estás a trazer-me, estás a chamar-me nesse aspecto para um dilema atual já de vários filósofos, que é temos o desenvolvimento da inteligência artificial, ok? Cada vez estás a ver mais soluções de inteligência artificial, sendo, por exemplo, o ChatGPT a inteligência artificial que nós temos contacto mais direto, em que nós vemos mesmo o que está a acontecer. Em que ele nos responde. Sim, mas tu vês, não, tu sabes, tens a interação. Estás a falar para uma máquina que adapta-se, é autodidata, aprende de acordo com a informação que tu lhe forneces, correto? Exato. Tu estás a ver que ela evolui, porque ela vai-te dando, se está sempre a falar no mesmo tópico, ela vai mudando as respostas porque vai começando a absorver a informação de todas as pessoas que vão ao ChatGPT. Não consegues ver informação. E não só todas as pessoas que vão ao ChatGPT, segundo toda a informação que ela acumula da internet, porque ela tem capacidade de acumular da internet. Agora, continuando. Sendo a inteligência artificial um avanço bastante grande e que evolui, triplica a cada 1,8 meses, assim, qualquer coisa, de um percentual estúpido, aquilo tem uma taxa de evolução incrível. Continuando. Será que nós já não estamos numa simulação? Se tu estás a pensar a Matrix? Não, espera. É um bom exemplo, mas... Isso era usado em filosofia na escola. Mas é um problema filosófico que temos hoje em dia, que é o seguinte, por exemplo, um bom exemplo para isso é, por exemplo, o Warzone, o Fortnite, ok? Tu estás dentro do jogo, à medida que tu avanças no mapa, o mapa começa a renderizar. O mapa não está lá todo renderizado de início. Ele vai se renderizando à medida que tu vais avançando. Isso é qualquer jogo do mundo aberto. Sim, exatamente. Será que nós já não estamos num mundo aberto em que o que tu consegues ver no espaço visível é onde mais tu conseguis chegar? Quanto mais longe tu chegas, mais vai renderizar? Não sei, ainda não me apareceu um Morpheus à frente a dizer queres o azul ou queres o vermelho? Pá, quando aparecer eu logo... mas já houve alguém que saiu do Matrix. Então o André Tate já disse, saiam do Matrix, malta, vocês estão na... Pronto, isto levar um bocado mais na brincadeira, mas sim, já me passou. Até porque na escola em filosofia foi-nos apresentado Matrix como um filme para nós debatermos em termos filosóficos. E quem nos diz que já não estamos a ser renderizados por uma inteligência artificial? Não sei, não é? Porque isto é a realidade que nós estamos, isto é a realidade que nós estamos habituados, certo? Para nós é a nossa realidade, que seja uma coisa virtual. Se existir mesmo algo real, o real é subjetivo. Cada vez mais tu não sabes o que é real e o que não é. Exato. Eu só tenho uma coisa a dizer. Honestamente, eu acho que ainda sentimos muita dor para que o que estejamos a viver seja irreal. Não sabe. Mas pode ser que a tecnologia lá fora... Sim, mas espera. Mas se eventualmente estivermos numa simulação, há puta simulação. Só tenho uma informação então para os nossos captores. Tirem-nos daqui, pá! Não, mas pronto. Onde é que eu queria chegar com isto da realidade virtual e por aí fora? Tu não achas que se eventualmente tivermos um full dive daqui a algum tempo, vai haver muita gente que se vai agarrar muito a isso? Por exemplo, uma pessoa completamente tetraplégica,
é provável que uma pessoa tetraplégica queira e prefira viver nessa realidade virtual do que na realidade em si, Então, visto que tem mais capacidade Basta física. veres a luta que há agora pela... o termo médico para suicídio assistido. Eutanásia. Eutanásia, exatamente. Pá, eu acho muito bem, neste momento, para esse tipo de pessoas que, imagina, uma tetraplégica, que seja das pernas para baixo, normalmente que é o termo, quadraplégica, acho que tem outro termo qualquer, que é do pescoço para baixo, tu só mexe a cabeça, basicamente. Pá, isso uma pessoa não está a viver. És uma cabeça neste mundo. Se existisse esse tipo de tecnologia, conseguias dar uma segunda vida a essa pessoa, porque ele conseguia ter, a pessoa conseguia ter outras experiências, ir a outros locais que não consegue porque está preso a uma cama de hospital ou uma cadeira, whatever, e possivelmente não seria tão utilizado, não se sentiria tão aprisionado, não sentiria a necessidade de pedir para ser morto, assistido de forma assistida pelo médico, de pedir o seu direito à eutanásia. Exato. Neste momento, infelizmente como não há, eu acho que a eutanásia, por exemplo, já falando desse termo, porque há países que têm problemas em passar essa lei, eu acho que nós temos direito a viver como queremos, certo? Desde que não nos tenhamos tendência a chatear a liberdade dos outros, a nossa liberdade acaba onde dos outros começa, foi o que eu sempre fui ensinado, correto? Logo, é o nosso corpo, somos nós que queremos acabar com o nosso sofrimento, porque eu sou da mesma opinião. Se eu só tivesse possibilidade de mexer a minha cabeça do pescoço para cima, se eu só tivesse movimento do pescoço para cima, eu não queria viver neste mundo, eu não estava aqui a fazer nada, eu não conseguiria ir a vários sítios, sair com os amigos à noite, ter experiências em termos amorosas, não conseguias dar a tua primeira, não sentes-te para baixo, não conseguias nem sequer ter as tuas necessidades básicas perfeitas. Tu não conseguias sentir quando é que te evacuavas nem nada disso, tu não estás, daqui para baixo não sentes nada. Isso não é viver, isso é simplesmente sobreviver. Ou uma pessoa, lá está, o que acontece muitas vezes é que as famílias, é os casos de egoísmo, não é propositado. Obviamente, imagina, eu tenho a minha mãe se tivesse estado terminal ligada às máquinas, eu não quereria desligar as máquinas, e de certeza que seria o mesmo caso. Eventualmente, não quereria, é a minha parte irracional a falar, mas eu sei muito bem que eu não ia querer deixar a minha mãe numa situação dessas, a viver num hospital ligado a máquinas, e ela quase certeza que também não ia querer ela mesma estar a viver naquela situação, que aquilo é um sofrimento, e isso eu não desejo a ninguém. Por isso, até certo ponto, a eutanásia, concordo. Agora, eu estou depressivo, quero a eutanásia, isso também não. Sim, não vamos levar isso ao extremo. Sim, mas voltando a esse tópico, porque era mais ou menos nisso que eu queria chegar. Tendo em conta tudo isso que tu acabaste de referir, serias ou não, ou considerarias que para as pessoas que fariam o full dive, já neste aspecto a considerar um cidadão normal, completamente apto, consegue fazer tudo, tem uma vida perfeitamente normal, mas que utiliza também full dive para jogar um RPG. Não está a lazer. Sim, mas espera, sim. Mas considerarias que a experiência que ele está a ter com o full dive é real ou não? É assim, tu para teres o full dive, eventualmente tu sabes que estás a meter um aparelho na cabeça onde quer que seja, né? Porque nós não sabemos como é que vai ser. Esses full dives, se alguma vez existirem no futuro, certo? Tu vais ter sempre a noção que o mundo real foi aquele antes de tu dares o full dive. Porque tu mesmo é que tu vais ter que te meter na posição de entrar no full dive. Tu vais pegar no aparelho e introduzir-te no mundo virtual. Lá está, aquele termo filosófico. Tu podes lá viver uma realidade que para ti é tão vivida, parece tão realista, que começas a não conseguir distinguir o real do virtual, e torna-se como uma segunda realidade para ti, ou uma realidade alternativa lá. Não sei, é uma coisa que ainda é muito de séries, estás a ver? No caso do Sword Art, não acho que seja muito de séries, porque em caso do Full Dives, claro, isso é de séries, esquece. Mas
Já existe casos, nomeadamente tu conheces, os casos do Japão, que as pessoas preferem ficar em casa a jogar e por aí fora, do que provavelmente sair para ter uma vida social. De falar por causa dos jogos. Não, mas esse tipo de... Essas pessoas que já estão maioritariamente do seu tempo num jogo virtual... Mas eu vou-te dar a aplicação, vou-te dar o meu ponto de vista, porque eu também sou esse tipo de pessoas. Nomeadamente, o que é que a nossa juventude hoje em dia faz? Bom, gosta de sair à noite para as discotecas, muito bem, beber os copos, apanhar as suas pielas, tudo muito bem. Também gosto, mas eu gosto num ambiente, por exemplo, mais de ir a um bar com os amigos, estar na treta, beber umas cervejas, não gosto de ir para ali para o meio do forró, ouvir funk, certo? Mas porque é que eu gosto dos jogos? E muitas vezes as pessoas usam aquilo como um método de passar tempo que ocupa o seu tempo livre todo, quando podiam estar a fazer, por exemplo, lá está, a aprender a ter um hobby que lhes ensina outra coisa, a sair com os amigos, toda mais alguma coisa. Primeiro, com o meu grupo de amigos, nós todos temos por hábito, e como tu sabes, de ir para o Discord, jogar os jogos todos em conjunto. Muitos deles não têm a possibilidade de sair uns com os outros, porque, imagina, nós contávamos em Portugal, ou eu, neste caso, quando estava em Portugal, e mesmo tu, que és da minha zona, né? Braga, e os outros são de Lisboa. Já viste o trabalho que é ir de Braga a Lisboa para ir tomar copos, certo? São 350 km ou mais. Resumindo, qual é a forma que tu tens para interagir com essas pessoas? Nós já temos uma grande interação com essas pessoas, já são há alguns anos atrás, certo? Algumas delas ainda nem sequer tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. No entanto, já conheço a pessoa em termos de personalidade. Mesmo a ti, eu só conheci pessoalmente há relativamente pouco tempo. Falávamos bastante no Discord, mas era o que era. E é essa forma que tu tens de manter contacto com essas pessoas tão longe, que tu te identificas bastante com, mas que não tens possibilidade, infelizmente, de estar com eles presencialmente, não é? Exatamente. O meu melhor amigo conhecia no jogo. O meu melhor amigo conhecia no Metin. Pronto. Exatamente. Um exemplo simples. Ainda nem sequer havia Discord nem nada, era TeamSpeak e Skype. Oh, maravilha do TeamSpeak. Ai. User left your channel. User entered your channel. Cala-te, já sei. Ai, saudades. Mas lá está. E mesmo os jogos. Vamos aplicar noutras situações. Porque é que muitas vezes, e há os prós e contras. Os prós dos jogos, tem muitas aplicações em termos do tema da educação, tem muitas aplicações nos termos médicos. Fomos a falar, por exemplo, dos full dives e se tornar uma coisa que de facto no futuro seja desenvolvido, por exemplo no estilo Sword Art, poderes viver aqueles jogos de aventuras ou mesmo jogos inspirados mais em ambiente real, em que consigas conviver com as pessoas e fora do mundo real, porque no mundo real não ias conseguir, porque estás preso a uma maca, a uma cama de hospital ou uma situação que não te permita sair à rua. Mas depois também tens os contras. Por exemplo, no meu caso, já houve uma fase da minha vida em que usei os jogos como método de fugir à realidade e entrincheirar-me no virtual. E é por isso que às vezes, naquele caso que tu falaste agora, será que quando demos esse full dive não se torna uma realidade mesmo para nós? Por exemplo, eu muitas vezes preferia estar nos jogos, na realidade dos jogos, na realidade em si, do nosso mundo, nomeadamente quando estava na escola e tinha aqueles momentos mais em baixo, porque não me integrava nos grupos, ou pronto, aqueles momentos da juventude, certo? Que tens do desenvolvimento da tua personalidade, muitas vezes como divergia bastante da norma, daqueles grupos que já estavam todos constituídos, ou chegavas a uma escola nova quando os grupinhos já estavam todos criados e era difícil meter-te num grupo. Eu preferia estar nos jogos, esconder-me ali, resolver os meus problemas, deitar os meus stress para ali, nos bonequinhos, matar uma data de inimigos para libertar a minha frustração, fazer, por exemplo, construções no Minecraft para gastar o meu tempo, que era mesmo para me distrair desse stress do mundo real. O que é que acontece? É muito bom para tirar as preocupações, para às vezes tirar daquele buraco, abstrair-te dos maus pensamentos, mas depois cria-te vícios. Porque não deixa de ser uma coisa que tem a capacidade para ser muito mais viciante que o tabaco. E é verdade. Porque depois, eventualmente, as pessoas começam a ter a necessidade de ir constantemente para esse mundo, e lá está, começa-se a tornar a realidade deles, dopamina. E só sabem mesmo aquilo. E já estive aí, e mesmo assim, gosto bastante de jogar, é verdade, mas hoje em dia até prefiro fazer mais coisas.
Mas não deixou de ser uma coisa que está connosco. E mesmo com o nosso grupo, continuamos a preferir, tipo, juntarmos todos no Discord e jogar. Pá, se tivéssemos possibilidade, talvez ir tomar um cafezinho de vez em quando. Alguns conseguem, se viverem perto uns dos outros. Mas lá está, é porque, primeiro, é aquela realidade que tu tens fora do mundo, do dia a dia. Podes viver experiências que não conseguias de outra forma. Por exemplo, eu não me apetece ir para o exército para ir para um ambiente de guerra, experimentar uma arma, disparar contra uma pessoa. Primeiro porque vais para a guerra, matas alguém, morreu em vida real a pessoa. Ou morres tu, certo? E não há cá respawns, não há cá vidas extra, não há cá és trazido assim do céu, estás a ver, metido outra vez nesta terra, pronto, tens mais uma oportunidade, siga, vai. Por exemplo, nem toda a gente tem aptidão, nem tem fundos monetários. Por exemplo, quando eu era miúdo, gostava de ser piloto de corridas, gostava de ir para a Fórmula 1, gostava de ir para a MotoGP, para os rallies. Infelizmente a minha visão não me permitiu. O que é que eu faço? Ok, não posso ser piloto de Fórmula 1 na vida real, posso muito bem, por exemplo, comprar o Fórmula 1 ou um jogo qualquer de simulação, comprar um volante e não é a mesma coisa, mas cada vez mais está-se a tornar imersivo, muito mais imersivo. Por exemplo, agora tens aqueles volantes que respondem como um carro real, os pedais da mudança do acelerador e dos travões hidráulicos, mesmo como tu tens num carro de competição. Obviamente que não vais ter, por exemplo, aquela adrenalina de estás num carro a 300 à hora, a sentir as forças todas do carro contra ti, apesar que há agora aquelas cadeiras que tu metes com os sistemas de motor que te atiram para todo lado, mas não deixa de ser uma simulação. Ainda é muito subdesenvolvida, é uma coisa que ainda precisa de muita tecnologia por trás que ainda não existe, para se conseguir tornar uma realidade fora da nossa realidade. Desde já, se eles conseguirem avançar rápido a ponto de conseguirem eliminar a sensação de náuseas com o VR, já é uma coisa boa. E ainda, eu estive a ver outro dia, acho que ainda é para aí 65 a 70% dos utilizadores que usam óculos de realidade virtual têm problemas de náusea. Ainda é uma minoria que consegue jogar aquilo na boa, ou usar para trabalhar, e não ter qualquer tipo de problemas de saúde com isso. Eu nunca experimentei, vou ser sincero. O pouco que experimentei era naquelas exposições de tecnologia, ou que tinhas, por exemplo, nos museus para te mostrar tipo pontos de vista de uma cidade em tempos históricos de há 100 anos atrás, certo? E eu, por acaso, nunca tive problemas, mas também foi só usar para aí 5 ou 10 minutos, não é? Não tenho uns óculos de realidade virtual que possa testar para aí mais de uma hora ou duas de uso. Faz-te perder a sensação de estabilidade que tens no âmbito real. Imagina, se tu te meteres em pé coxinho e fechas os olhos, estás sobre um pé, tu consegues manter o teu equilíbrio. Fechas os olhos, esquece, já não tens a noção do qual é a tua posição certa, correto? Perdes ali uma grande ferramenta que tu usas, por exemplo, para saberes se está estável ou não. Por exemplo, tu tentas andar às escuras, é difícil. É por isso que eu vejo mais facilidade em aplicar a realidade aumentada do que a realidade virtual. Por outro lado... Não é tão intrusiva. E é mais fácil, porque a realidade aumentada tu não vais ter esse problema de náuseas, porque tu estás a ver o mundo real. Sim. Só trazes objetos do mundo virtual para o mundo real, mas continuas com isso. Isso eu acredito que seja possível daqui a alguns anos. Eu acredito que os óculos, um par de óculos, vá substituir um telemóvel, por exemplo. Até, por exemplo, é fácil fazer o teste. As pessoas que normalmente quando andam no carro em viagens e vão a ler ou no telemóvel e ficam com náuseas, à partida não deve ser uma boa experiência de usarem óculos de realidade virtual. Porque tu estás a olhar para a frente num carro, tens a noção que tu estás numa caixa que está em movimento. Tu tiras a tua visão do movimento e achas só que estás ali parado a ler, porque tu estás parado, tu estás em inércia comparativamente ao carro, certo? Estás parado a ler, mas o carro está a andar. E tu tens noção que o carro está a andar dentro da tua cabeça, só que não estás a ver, e cria-te assim um desconforto, que é as náuseas. Então, eu, por exemplo, de certeza que não ia dar bem. Mas isso seria solucionado com um programa de full dive, por exemplo. Sim, mas ou isso então, por exemplo, estás a tirar... Ou então... Estás a transferir os teus sentidos todos à partida para... Ou então, por exemplo, realidade virtual, teres um capacete, mas que controles com algum sistema de teclado ou comando que consigas controlar
assim, que estejas deitado e pronto, consigas controlar o teu boneco Não, 360. imagina, podes até estar de pé. Existem plataformas que consegues estar estável no mesmo sítio a usar os óculos de realidade virtual e consegues tipo emular que estás a andar mesmo. Sim, mas aí pode causar sensação de náuseas. Estou a dizer, para evitar a sensação de náuseas, pode estar deitado, efetivamente, com o capacete e com algum comando que consigas controlar o teu boneco completamente. Epá, mas lá está, o objetivo da realidade virtual é emular ao máximo caso da realidade atual, correto? Normalmente aqueles comandos, eles têm, tu usas os óculos Rift, tens os comandinhos, só que aquilo também capta a movimentação e muitas das vezes tu tens que usar a movimentação para captar ações. E se tu não estás deitado é mais difícil, certo? E pá, a realidade virtual, por exemplo, nesse caso estás deitado era se fosse para ver um filme, porque estás a ver um filme só estás ali como espectador, ou ver qualquer coisa de um projeto, ou imaginar arquitetónica é desenhada a nível virtual e depois tu consegues ver ali deitado, simplesmente só tens que te guiar a câmara dentro da realidade virtual para ver as coisas, consegues estar parado. Agora, por exemplo, num jogo daqueles que emulam ambientes de corres dentro do jogo, precisas mesmo de sentir que estás a mover, porque senão depois também é... Tu não tens certos jogos que, por exemplo, quando caías de um prédio alto ou de um sítio alto, que só o facto de ver o boneco a cair já te causaria alguma impressão? Nunca tiveste isso? Eu não. Até porque eu era aquele gajo que no GTA ia sempre para os prédios mais altos e pum, caiu, okay. Volta a subir. Eu nisso aí já tenho algumas situações em que me causava algum incómodo. Por exemplo, isso é um caso comum, por exemplo, paraquedistas, por exemplo. Tens paraquedistas que têm vertigens. A sensação que tu tens é que... Eu acho que paraquedistas, se tiverem vertigens, não aconselho a fazer paraquedismo. Depende, não podes porque a sensação é perdida com a altura que tu tens no avião. No avião tu não sentes. Eu vou falar por mim, eu não conseguia. Mas no avião tu não sentes. Porque o que te causa estava a falhar agora o nome, caramba. A doença, o que te causa as vertigens. O que te causa as vertigens é a sensação de profundidade que tu perdes num avião. E lá está, e que eu não tenho numa base comparativamente aos outras pessoas. Tu não tens vertigens. Não, eu tenho vertigens, exatamente por não ter a percepção correta. Há uma coisa a nível psicológico que me diz, estás alto, não sabes o quanto ao certo, por isso não estejas aí porque não estás bem e causa-me desconforto. Eu, por exemplo, odeio andar de avião mesmo por isso. Primeiro uma caixa da morte que está 20 mil pés acima do chão, se cair, eu que se foda, estás morto, vais cair, vais com aquilo. Ao menos é só de uma vez. Está bem, depende, há pessoas que se partem todas e sobrevivem e depois é muito difícil. Olha, eu vi outro dia uma história de uma hospedeira num voo em que acho que era Estocolmo, direção Polónia, ou ao contrário, pai, nos anos 70 ou 80, que um bombista meteu uma bomba dentro do avião, aquilo explodiu, toda a gente morreu, ela sobreviveu. Porquê? Caiu com a cauda do avião, espatifou-se toda, partiu-se toda, mas sobreviveu. Por acaso até recuperou tudo, ok, teve recuperação total e viveu a sua vida normal. Mas imagina o que é cair 30 mil pés ou 20 mil pés de altura, o que é para aí o que 10 mil metros, uma coisa de género, não sei, não estou a ver mais ou menos até que nível o avião sobe, mas é um valor absurdo. Para a ideia, o avião teve que planar durante muito tempo para ela conseguir sobreviver. Estás em queda, tu vais chegar ao chão, sobreviver, teve que tu vais chegar ao chão, aquilo amorteceu de alguma cena. Deve ter sido a fuselagem que lhe amorteceu a maior parte do impacto, mas ela partiu todos os ossos. É que tu, salvo erro, a partir de 100 metros... Não sei se é de 100 metros, ou de 150 metros, ou 200 metros, tu cais na água, é como se caísse no cimento. Não precisa de 100 metros. Basta de 3 metros, nunca saltaste daquelas para... Sim, já saltei até de mais do que 3 metros. Não precisa ser assim tanto. Imagina, vais àquelas piscinas que têm as pranchas para aí 3 metros, 5 metros, 10 metros. Tu atiras-te dos 3 metros, porque eu lembro-me bem, por exemplo, ali em Sintra tinha uma que nós íamos muito, e eu ia com receio de me atirar, curtia, mas tinha um medo, por exemplo, de fazer como os outros, atirar de cabeça. Porquê? Já caís assim normal, a parafuso, certo? Se não tivesse os pés a fazer tipo bailarina, tu sentias a força do impacto da água nos pés e doía.
Uma vez lembrei-me de atirar a cabeça feito os outros, caí a escorpião, estás a ver? Ai, as minhas costas, que chapa, bro. Estás a ver? Pronto. Por isso não precisas de muito. Já começas a sentir a contraforça da água no impacto para ir a poucos metros. Não é também tão poucos, porque já saltei de 10 metros e há pessoal a saltar Depende da muito forma mais. como tu queres. E não só, se tu vires, normalmente esse pessoal que faz o mergulho olímpico tem ali uma cena que faz bolhas na zona de impacto que é para amortecer. Se tu has de reparar, quando eles estão a fazer os mergulhos olímpicos das pranchas de 15, 20 metros, aquilo tem uma coisa lá em baixo que cria bolhas que é para... Eu não sei o termo físico. Eu acho que o recorde atual nem sequer é de um competidor olímpico. Eu acho que até é de um suíço que faz... como é que até houve uma pessoa a tirar-se mesmo lá do espaço e a cair em água, só que aquilo teve que ter depois teve que planar, uma coisa do género. Isso sim, mas não é disso que estou a falar. Estou a falar de salto que ele faz, acho que é canyoning que ele faz. Sim, isso é subir aos montes e depois atirar-se lá de cima. Eu acho que é canyoning que ele faz e ele saltou de uma altura, não sei se foi 80 e tal metros. Mas já reparaste que eles se atiram sempre para a zona de catarata? Sim. Porque a água depois ali, como está a criar aquelas bolhas, ali a água não tem tanta... Isto em termos físicos deve ter alguma coisa a ver com a distância entre as moléculas da água. Não cria tanto esforço quando tu cais para repartir, certo? Quando cais a água, tu mergulhas a água... Porque ela está em muito mais movimento, talvez. Pois, eu não vou estar a opinar para depois alguém físico chegar aqui e nos contrariar, mas eu acho que o princípio básico é isso. Porque notas mesmo, tu has de vês mergulhos olímpicos e tu vais ver, tem lá sempre aqueles repuxinhos de água ali a mandar a água para baixo, mesmo para aquela zona onde eles mergulham. Porque se caírem fora também se magoam. Não. Basta ver, 6 metros é o suficiente para te matares a cair no chão e não parece uma altura grande. Basta cair mal. Mesmo 3 metros, 2 metros. Eu não fazia aquelas piruetas assim no ar para cair, correr o risco de cair de cabeça. Está bonito. Por exemplo, olha, o pessoal que faz... Eu nos jogos não tenho qualquer tipo de problema de ver a minha personagem cair, mas eu quando vejo aqueles vídeos da net, daqueles viciados em adrenalina, no topo dos prédios a fazer acrobacias, mas mete uma impressão horrível, esquece. Tu vês os gajos ali mesmo na berma, a saltar, a fazer a roda, a fazer mortais, e eu assim, se tu cais daí abaixo, vais-te patifar tipo panqueca. E depois o que é que acontece? Vês as notícias... Gajo X caiu de um prédio com uma altura de 40 andares e olha, pronto, é bem feito. Omelete. Não é? É que mesmo que sobreviva, já viste o que é isso daquela altura? Aquilo não deve ser bonito. Dificilmente sobrevive. E eu acho que nesse momento preferia mesmo morrer logo direito. Mal que é isso. Acho que nem sequer sobrevives numa altura dessa. Mas lá está. Dificilmente, não. Muito dificilmente, 40 andares, morte direta. Houve já quem sobreviveu, lá está. E como eu te disse, houve aquela mulher que sobreviveu a cair num avião, por isso. Mas pronto. Mais alguma coisa que possamos falar? Olha, por exemplo, desenvolvimento, vamos a falar em termos que estamos mais habituados. A tua interação com o mundo virtual, com os jogos, quando começaste a tua primeira vez, comparativamente com o agora. Qual foi o desenvolvimento que tu viste? No meu tempo, eu lembro-me bem que nós vimos aqueles gráficos pixelados e dizíamos, quanto é gráfico? Isto são os melhores gráficos do mundo. Não, eu estou-te a dar um exemplo. Sim. Os melhores gráficos do mundo, nada vai ser melhor. E agora jogamos um jogo hoje em dia, vemos assim um bocado mais abonecado. Esses gráficos são horríveis, credo. Honestamente, eu nunca tive muito essa pancada com gráficos. Mas... Não mesmo a desenvolvimento da tecnologia. Antigamente tinhas os jogos que corriam a 30 ou 20 frames por segundo e tinhas, por exemplo, estou a falar no Doom ou nos primeiros Wolfenstein, que tu vias, só viravas a câmera para a esquerda e para a direita, e agora tens controle quase todas as ações da personagem, andas pelo mundo aberto, apontas para onde quiseres, estás a ver? Eu vejo isso num bom caminho para o ponto em que eu gostaria de chegar, que eu gostaria de experimentar, enquanto estiver vivo, uma sensação de full dive. Eu gostava que isso
viesse a existir no meu tempo de vida. Eu também. Eu adorava experimentar. Curtia jogar com o pessoal todo do Discord, CS e Full Live. Especialmente, eu gostava de um RPG. Especialmente para chegar ali ao Antunes. Tumba, morreu. Eu adorava experimentar. Fazer um teabag, já viste que era gozar com uma pessoa, mesmo no Full Live, ou matas aquele gajo chato, mano, aquele teu amigo, não, pum. É dentro do jogo, eu gostava muito de experimentar um RPG em Full Live. Adoraria. Estilo Skyrim, yeah. Ou tipo WoW, uma seja. O WoW deve ser espetacular em Full Live. Deve ser espetacular. O pessoal depois vai entender mal, mas aquele tumba que eu fiz é teabag. O pessoal que joga FPS tem noção do que isso é. Está bem, pessoal, não levem para o porco. Seus animais. Brincadeira. Mas seria isso. Acho que não tenho assim Claro, mudaram gráficos, mudaram trilhas sonoras, está muito mais profissional hoje em dia. Mas... Trilhas sonoras, isso é relativo. Porque... Mas muda também. Muda a sensação do jogo. Agora... Também, o tempo que eu passava a jogar antes e o que passo hoje em dia mudou drasticamente. Porque antes eu tinha muito tempo para jogar. Hoje em dia não tenho tempo para jogar. Honestamente, eu ganho um pouquinho de tempo, mas tenho tantas ocupações para fazer. Mas isso é porque tu quiseste ocupar no teu tempo livre com outras coisas. Exato. Mas, lá está, eu já não me levo tanto para os jogos porque tenho muita outra coisa para fazer. Pronto. Mas... Para quem se dedica mesmo a isso, está a dizer isto, gosta, mas há 3 meses andava a jogar Warzone connosco. Mas muito pouco. Muito pouco. Chegava à casa de trabalho, Alessandra, bota! Uma ou duas partidas. Mas era muito pouco. Comparado ao que eu jogava antes. Não digo que não. Eventualmente... A relaxar um bocadinho é porreiro. Também vamos a ser sinceros. Começaste um projeto, certo? E o projeto requer atenção, especialmente a nível inicial. Mas eu mesmo que tivesse um projeto, eu eventualmente ia sempre arranjar tempo, porque senão uma pessoa está sempre a fazer a mesma coisa e não poder dedicar um bocado àquilo que gosta. Depende do ponto de vista. Por exemplo, no teu caso, tu gostas muito disso. No meu caso, por exemplo, eu já prefiro despender o meu tempo aqui, como estamos agora aqui a falar, porque eu gosto, é uma coisa que eu faço gratuitamente, então se eu puder monetizar de alguma forma, melhor ainda. No Discord também podes, e estás lá em convívio com a mãe. Mas é isso que eu gosto, eu valorizo muito mais o convívio em si. O que os jogos me trouxeram de melhor até hoje foi o convívio que eu consegui com o pessoal que conheci. Pronto. Já entra na pessoa. Claro, porque para mim é o que me trouxe de melhor, é o convívio que eu consegui com o pessoal. Conheci o meu melhor amigo no jogo. Tive várias interações, fui líder de guild no Meta e conheci bué da gente, criei algum senso de organização e de liderança. Foram coisas que me proporcionaram várias boas experiências. Por exemplo, uma coisa que tens muito difícil, e isso podes trazer para a vida real porque é igual, a coisa mais difícil que tu tens num jogo desses é ser líder de guild, é gerir pessoas. Já tive. Conhecias o Tribos? Sim, mas... Eu era chefe de uma aliança com 3 tribos, ou mais. E gerir pessoas é muito mais difícil do que o resto. Isso é. No mundo real igual. Gerir pessoas é muito mais difícil. Mas por acaso curto mesmo. Sim, quem gosta de gestão vai gostar desse tipo de coisas. Mas trazes mais esse lado pessoal, esse lado de conexão com as pessoas do que propriamente o jogo em si. Claro que gostava, eu gosto de Meta e até hoje é o jogo que eu mais gostei de jogar. Eu já, lá está, eu falo por outro prisma, eu gosto. Imagina, eu comecei a jogar, vou dar um exemplo crasso, eu odiava LOL com todo o meu ser, eu chamava cromos a quem jogava aquela porcaria. Eu hoje em dia sou um cromo, né? Mas comecei a jogar por causa do convívio, foi mesmo o convívio que me levou a jogar o jogo, mas eu hoje em dia consigo jogá-lo sozinho. Lá está, porque depende, eu continuo a ter aquele amor pelos jogos, foi tipo uma grande parte da minha infância, e foi uma coisa que eu vivi muito como algumas pessoas que eu conheço. Logo, imagina, em vez de gastar tempo ali a consertar o carro, como alguns gostam de ter ali o carro e tomam aquele estímulo que fazem as revisões eu prefiro, libertar o meu tempo para aquilo que eu gosto, e é os jogos. Agora, por exemplo, tenho outro projeto em mãos que possivelmente
me vai ocupar mais tempo ou não, dependendo de como as coisas correm, que é a música. Eu por acaso preferia tirar mais tempo ao jogo e ir mais para a produção de música. Neste momento não tenho forma, porque ainda não tenho equipamento, mas sim, também me gostava de abstrair um bocadinho mais do jogo, mas não tirar o convívio, porque o convívio é a melhor parte, é verdade. Porque por mais que goste de jogar os single players, como temos aqui o exemplo do Metal Gear, passar o jogo, ver a história, quando uma pessoa teve acesso à internet, o que tinha mais piada era mesmo ter as interações com as pessoas. Especialmente, entrar no gozo com os amigos, pimba, olha, matei-te, e gozar, e depois pumba, o outro mata-te a ti e tu, ou nas corridas a ver quem era o melhor condutor e depois nós dizíamos, eu é que conduzo bem, tu nunca vais tirar a carta, por amor de Deus. Mas há sempre conexões, há sempre experiências. A meu ver, o mundo virtual causa-te, os jogos, o mundo virtual, experiências online causam-te conexões com pessoas da mesma forma que também te causam na vida real. Tanto é que temos um problema hoje em dia no que toca a bullying. Uma criança antigamente sofria bullying na escola, chegava à casa, cortava a conexão, não tinha mais isso. Hoje em dia ela sofre bullying na escola, sofre o bullying em casa, no tempo de descanso dela, porque continua a estar conectada às redes, e se quer fugir dele e muda de escola, há alguém que conhece aquela criança, outra criança da outra escola, sabe que a alcunha dela era aquela, as cachaquetas, e volta a sofrer bullying na nova escola. Quem passou pelos lobbies de Modern Warfare 2 em 2011 não, sabe bem o que é bullying e sabe bem como ser forte, está bem? Não, sim, mas aí já estás na brincadeira. Não, estou a falar mesmo a sério, Fónix. Por exemplo, no CS 1.6, eu estou habituado ao ciberbullying. Imagina seres insultado de cima a baixo por russos e não percebes metade do que eles dizem. Ai, meu Deus. Sim, mas não tem. Imagina. Não tem uma No nosso tempo, o bullying era na escola, lavas 2 açoites e depois chegavas a casa e estava fixe. Certo? Hoje em dia nem há tanto bullying físico, não deixa de existir, mas não há tanto comparativamente com antigamente. Hoje em dia é mais... muito psicológico. Não, é mais bullying psicológico, bullying verbal e ciberbullying, que esse é bem pior, lá está, porque infelizmente não dá para fugir. Enquanto usar as redes sociais estás tramado. A única solução é desligar-te do mundo online. Qual o problema disso? É que hoje em dia toda a gente vive no online, por exemplo, mesmo para empregos. Tens os LinkedIns, muitas vezes as empresas, grandes empresas vão ver o teu historial nas redes para ver qual é a tua personalidade, veem ali um bocadinho algo mais fora, possivelmente não te contratam, porque começam a desenhar uma imagem de ti, o que eu acho errado, não é? Porque eu estou a falar isto porque já vi casos, por exemplo, de empresas em que viram o perfil de uma pessoa no Facebook ou no Instagram e, meu Deus, é um animal nas festas, mas é uma pessoa 5 estrelas no trabalho, mas como viram, não, este gajo não tem sentido de responsabilidade, não trabalha, não serve para nós. Exatamente. E lá está, e entra aí o ciberbullying, porque as pessoas depois começam a levar o online muito a sério, e lá está, começa-se a tornar a nossa realidade, porque eles acham que a nossa pessoa nas redes é a nossa pessoa em vida real. Por isso é que eu, por exemplo, depende, por exemplo, se tu vires às vezes comentários de comentários e de comentário, tu vês que há muita gente, nomeadamente influencers, que mostram uma perspectiva no Instagram, fotos a passear e a viajar, todos felizes em casais, e depois a realidade não tem nada a ver. É por isso que eu digo, pessoal que vive no Instagram, vocês façam a cena que tenham a fazer, vocês têm o vosso negócio e tal, mas... Não escondam, sejam autênticos, não escondam a dor tipo, nas redes com coisas falsas. Muitas vezes, eu sei que esse tipo de pessoal tem problemas em falar, porque eu também já estive nessa situação, mas mais vale falar do que continuar a abafar as coisas nas redes. Mas muitas vezes também é por medo do julgamento. Eu sei, e o meu receio foi sempre, o receio de qualquer um é exatamente esse, porque lá está, e entramos um bocado naquele tema da sociedade hoje em dia. A sociedade hoje em dia é estupidamente superficial, é aparências, e depois, amiga, podes falar com quem? Ou amigo, ou um gajo, mano, eu estou aqui para te dar apoio, quando vamos a ver não estão lá as pessoas. E é fácil, porque é mais fácil, e isto é um facto real, é mais fácil teres 2 colegas, nomeadamente colegas de trabalho, a discutirem sobre uma outra pessoa do que a discutirem sobre uma ideia, sobre um objetivo, sobre uma meta. As que esquecemos outra vez. Mas é uma coisa normal de acontecer e que temos que nos policiar
para não falarmos disso. Porque mesmo de vez em quando acabamos nós também por falar sobre isso. Eu não posso é mau. opinar, eu não posso opinar muito contra, porque toda a gente vai ser hipócrita nesse caso, porque já toda a Claro. gente falou mal de algum colega ou de um patrão de trabalho, isso é verdade. Mas é mau, isso é mau. São coisas que temos que nos policiar, porque é mais produtivo, mesmo para nós, a discutir ideias, soluções, a criar novos E projetos, não só. do que discutir É assim, pessoas. depende. Se vais para um supermercado discutir ideias e projetos para trabalhar na caixa, não vais ter grande desenvolvimento. Depende da área de trabalho. Ok, até aí ok. Mas, nomeadamente, o mais importante é evitar falar mal das pessoas, pois cria-se um mau hábito em nós, e depois porque também às vezes desenhamos a pessoa como um monstro, porque no trabalho é uma pessoa e cá fora é outra. E Porque que nós temos que não é perceber, na nós temos realidade. vários tipos de personalidades. Eu, por exemplo, na net, se ninguém me conhecer no jogo, imagina, quando há aqueles jogos em que podes escolher o sexo da personagem ou desenhar a tua personagem, eu 100% que vou para gaja. Só para chatear, mano. Gosto. Por exemplo, no GTA, por acaso, não cheguei a fazer isso, mas em muitos jogos, por exemplo, no Skyrim e isso, porque, opa, És um pronto. trans não assumido. Exatamente, só mesmo de psicológico, mais nada, não vou mudar fisicamente. Mas pronto, lá está, né? Eu sou uma personagem invoco uma personagem diferente, para fugir um bocado ao esquema, tento virar uma personalidade nova. Por exemplo, quando estou num ambiente de trabalho, eu aqui, tu vês-me, conheces-me, em convivência, sou um javardo, faço piadas, muitas vezes de caráter sério, porque é para levar as coisas mais na brincadeira, às vezes para o pessoal não estar aí todo com trombas, às vezes um bocadinho demais, coisas que eu às vezes não devia brincar, mas pronto. Mas depois, no trabalho, mal entro naquela porta para começar a trabalhar. É para trabalhar, meu amigo. Posso falar, mas é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Chega ao final do dia, tocou o ponto outra vez, mudei outra vez para a minha pessoa social. Pronto. Agora eu trabalho, sou outra pessoa. Já não preciso de estar ali certinho, ter que me esforçar para cumprir objetivos. Agora estou mais à vontade. Volto ao meu... Nesse aspecto já tenho uma perspectiva um pouco diferente, porque eu não considero que mude no trabalho de como sou fora dele. O que eu acho é que o nível de concentração que temos tem que ser muito maior, muito mais profissional. Depende. Por outro lado, reconheço que há pessoas que não conseguem desligar dessa forma e que para eles têm mesmo que colocar na cabeça trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, porque se não o fizerem eles não conseguem desligar do mundo exterior. Eu até posso dizer que sim, mas eu é mais pelo simples facto que no trabalho tu tens socialização com outras pessoas, nomeadamente com os teus colegas, com patrões, e tu tens que saber perceber que fora do trabalho a situação não é igual, correto? Porque o teu mundo de trabalho é um mundo diferente de lá fora. Podes ter amigos do trabalho, mas não convém habituarem-se mal a trazer o que acontece lá fora para dentro do ambiente de trabalho, porque muitas vezes depois acho que há tempo para tudo, nesse aspecto. Acho que até... eu entro nessa mecânica de segurança do tipo, eu prefiro meter o meu espacinho porque, como sou uma pessoa facilmente puxada para outras coisas e tenho assim uma atenção para todos os lados, quanto menos me chatearem eu tiver no meu canto a fazer o meu trabalho, melhor eu faço. Sim, mas eu já vejo de uma forma diferente, porque eu não vejo essa divisão tão grande do trabalho para o resto do cotidiano. Porque normalmente quando nós temos uma divisão muito grande é porque nós não gostamos do nosso trabalho ou porque nós temos uma aversão. Porque, para mim, por exemplo... Porque tu dizes isso, não é propriamente assim. Pode ser simplesmente tu, como pessoa, não é uma aversão ao trabalho ou que não gostas do trabalho, é simplesmente tu conheces a tua pessoa, sabes bem que não podes distrair no trabalho, mas que normalmente és uma pessoa que rapidamente alguém te rouba a atenção. Mas e logo o que tu fazes? Quando tu gostas do trabalho é muito fácil tu trazeres o teu trabalho para casa. Já trabalhei em coisas que gostava e vou-te ser sincero, continuo a dizer trabalho é trabalho, o ambiente cá fora de lazer é lazer. Sim, mas não estás entendendo onde é que eu quero chegar. Quando tu gostas do teu trabalho e quando estás numa posição em que, por exemplo, tens clientes que te ligam, o cliente muitas vezes vai te ligar fora do teu horário de trabalho e é provável que tu estejas a trabalhar no teu período de descanso. Mas estás a ser específico, porque aí há diferentes tipos de trabalho. Ou, por exemplo, lá está, no facto de, vou dar o exemplo da produção musical. Eu gostava de estar mais sério nesse assunto, e é verdade, e eventualmente gostaria de ter uma carreira, se fosse possível. É uma coisa muito difícil, mas pronto, só o meu...
o meu Alexandre da manhã é que vai saber, porque ele é que já está mais à frente e já sabe o que é que vai acontecer. Mas eu gostando, eu também não tinha qualquer tipo de problema de gastar 12, 13, 14 horas seguidas ali no estúdio fechado a produzir, ok. Mas isso aí eu não considero trabalho, eu aí considero um hobby que tu monetizaste, não é trabalho. Trabalho é mesmo aquela coisa que tu tens que fazer para ganhar dinheiro, ponto. É que, por exemplo, uma coisa que acontece muitas vezes, nomeadamente isso acontece comigo. Tenho o trabalho, ok, tudo bem, saio do trabalho, muitas vezes eu ainda estou a pensar em soluções, em coisas para facilitar o trabalho, para facilitar os ganhos de produtividade. Mas eu também tenho, e isso não tem qualquer tipo de trabalhar depois. Não, propriamente não estás a trabalhar, estás a fazer porque tu queres. Ninguém te vai pagar a mais por isso. Mas não deixa de ser trabalho. Ok, mas... Eu acho que a linha torna-se muito estreita quando tu gostas do teu trabalho, porque tu fazes isso por gosto. Ok, mas a socialização é outro termo diferente. Se gostas de trabalho, não tens problema em levar trabalho para casa, certo? Ok, mas em termos de socialização, continuo a dizer, não é por gostares mais ou menos do trabalho, até podes gostar imenso do trabalho, mas convém sempre teres noção que existem ambientes diferentes e momentos diferentes para certos tipos de comportamento, correto? Normal. Tu não podes ser o teu verdadeiro ser, infelizmente, todos os momentos da tua vida. Por exemplo, para a tua namorada, tu és uma pessoa mais brincalhona, para os teus amigos um bocado mais brincalhão, mas não tens o mesmo tipo de interação, por exemplo, com a tua namorada. Para o teu patrão não vais andar ali aos amassos, para não. Se aumentar o salário ao final do mês pode ser, pá. Estás aí para o extremo já, cara. Eu estou a brincar, mas imagina, muitas vezes não podes dar confiança da mesma forma que dás aos teus amigos ou, por exemplo, aos teus colegas de trabalho, porque primeiro estão ali para cumprir todos um objetivo. Sim. Que a empresa corra bem, dependendo do vosso cargo, da vossa posição dentro da empresa, muitas vezes todos a trabalhar para a performance da empresa, para o desenvolvimento da empresa, neste caso para ele produzir mais, para vocês depois também serem pagos melhor, porque a empresa está a correr bem, certo? E isto no caso de ser trabalhador. Se for patrão já é outra situação diferente. Mas convém sempre também meter aquele travão. Tens trabalhadores, até podes dar bem com os teus trabalhadores, com os teus empregados. Mas tens que saber que muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar o lá fora e o cá dentro. E mesmo que saibam, convém sempre aquele comportamento naquela área específica. No trabalho tens que ser uma pessoa mais séria e levar as coisas mais a sério. Há momentos para brincar, não digo que não, certo? Mas convém sempre teres manteres aquela distância dessas pessoas durante aquele período de 8 horas, normalmente, certo? Lá fora não tenho qualquer tipo de problema. Não quer dizer que eu gosto mais ou menos de trabalho, muitas vezes é mesmo por eu saber que se eu for falar com alguém em termos mais do cotidiano lá dentro do trabalho, vou-me distrair ou vai completamente passar-me todo ao lado, digo logo, aqui dentro estamos para trabalhar, lá fora estamos para brincar. Mas não digo que não se possa brincar, até porque ajuda muitas vezes a aliviar o stress do trabalho. Exatamente. O que pesa aí é a responsabilidade. A responsabilidade de cada indivíduo é que tem que estar de acordo com a sua função. Será que podemos fazer um full dive de 8 horas a trabalhar dentro do full dive? Era top. Ia receber à mesma, não é a nível virtual. Com caralho. Mas pronto, eu acho que eu não tenho mais nada a perguntar. Não sei quanto a ti. Não, está bom, por hoje também está bom. Isto é um tema assim mais quente, dá bem para puxar por ele. Se formos mais específicos se formos para a área de inteligência artificial, tem muito tema. Sim, se for mas para a realidade virtual, vamos deixar para um outro podcast. Eu até hoje, quando eu convenci o Filipe, era mais para os jogos e acabávamos por abstrair um bocadinho mais, porque queria mais enverdar por um caminho da cultura pop, não era assim de problemas filosóficos e profissionais. Mas eu gosto mais de conversas como as duas, assim. Pronto, o Filipe gosta de ser mais picuinhas, pronto, é ok. Não é mais picuinhas, é deixar fluir. Deixas fluir a conversa. Não interessa para que lado é que nós vamos. Quem está a ver se assistiu até ao final é porque teve interesse. Se não teve interesse, já saiu há muita conversa. Assim que parámos de abordar o tema inicial e começámos a expandir, a pessoa saiu. Não gostam? Não, estou a brincar. Mas para quem ficou até ao fim, bater forte no sininho, subscrever o canal. Não faças isto, que isto tem marca registada. Olha que o PewDiePie depois... É bom? Estou a brincar. Joinha aí, deem aí likes fortes. Por favor,
E pronto, e aguardem até ao próximo episódio. Por favor, subscrevam. Nós precisamos, malta. Até à próxima, malta.